Descobri uma gravidez, contei para o meu marido e ele pediu o divórcio na mesma hora e acabou com o nosso casamento de 5 anos sem pensar 2 vezes. Sentem aí, escutem só que enquanto eu faxino na minha casa eu vou estar contando mais essa história pra vocês. Depois deixa as opiniões de vocês aqui nos comentários. Quando eu casei com esse abençoado, eu achei que ele tinha contado tudo sobre a vida dele e que não me escondia nada. Porém, eu estava completamente enganada. Eu era a segunda esposa dele, ele era divorciado e no primeiro relacionamento ele teve 3 filhos. Porém, ele me escondeu que ele não poderia mais ter filhos, que ele tinha feito vasectomia. Eu sempre conversava com ele que tinha planos de ser mãe, que tinha muita vontade de ter um filho e ele nunca me contou que tinha feito esse procedimento. E eu na esperança de engravidar, porém demorou bastante pra essa gestação aparecer. E depois de longos 5 anos de relacionamento, finalmente eu engravidei e fiquei toda feliz quando eu descobri. Quando eu descobri a gestação, eu já estava de 3 meses e fiquei toda animada pra estar contando a novidade pra ele, porque eu sempre compartilhei que queria ser mãe e ele nunca me falou que não poderia ser pai. Então eu preparei uma surpresa pra estar contando essa novidade pra ele. Inclusive, cheguei a gravar um vídeo pra ver a reação dele quando eu contasse que estava grávida. Quando ele chegou do serviço e viu aquela presepada, segundo ele, porque foi assim que ele chamou, que presepada é essa? Eu, inocente de tudo, sem saber o porquê que ele estava agindo daquela forma, corri pra abraçar ele pra estar comemorando a nossa gestação, o nosso primeiro filho. Porém, ele me empurrou, agiu agressivamente comigo, me colocou abaixo dos cachorros, me chamou de vagabunda, sem vergonha, piranha, falou que queria o divórcio na mesma da hora, que não queria mais me ver na frente dele, que não sabia se eu tinha muita coragem de querer jogar um filho nas costas dele como se fosse dele, ou se era falta de vergonha na minha cara e falta de caráter mesmo. Eu comecei a chorar desesperada, sem entender o que ele estava falando. Foi quando ele me revelou que ele tinha feito vasectomia e não poderia ter filho, que com certeza eu estava traindo ele, que eu era uma vagabunda, que eu não merecia respeito nenhum, e a partir daquele momento eu tinha que sair de dentro da casa dele. Na hora eu fiquei muito revoltada com ele porque ele nunca tinha me contado que tinha operado pra não ter mais filhos, mas a minha preocupação principal não era essa, era explicar pra ele que eu nunca tinha estado com outra pessoa e que esse filho era dele sim. Mesmo eu teimando pra ele que eu sempre o respeitei e que nunca tinha estado com outra pessoa e que o filho que eu carregava era dele, ele não quis me escutar, revoltado, me agarrou pelos cabelos e me jogou na rua só com a roupa do corpo, não deixou eu tirar nada de dentro de casa. Depois disso, eu fui pra casa da minha mãe e disse pra ele que quando essa criança nascesse, eu queria fazer o exame de DNA pra ele ver e ter a certeza que o filho era dele. E que quando o resultado saísse, ele ia chorar amargamente e iria me pedir perdão de joelhos, porém ele não me escutou. Eu carreguei essa criança por 9 meses, dei à luz ao meu filho e assim que o meu filho nasceu, eu entrei em contato com ele pra estar fazendo o exame de DNA. No início ele ficou um pouco relutante, teimou comigo que não precisaria de exame nenhum pra provar que eu era uma cachorra sem vergonha e que esse filho não era dele. Porém, gente, depois de tanto insistir, eu consegui que ele fizesse o exame de DNA e adivinhe, o filho é dele. Ele me pediu perdão, implorou pra mim voltar pra ele, falou que estava arrependido, disse que se soubesse que o filho era dele, jamais que ele teria feito isso comigo, porém eu não quero voltar com ele nunca mais, porque eu avisei que o filho era dele e ele me colocou pra fora de casa de uma maneira muito humilhante e isso não se faz com ninguém. Me diz aí, vocês acham que eu estou certa ou errada? Estava eu aqui limpando e organizando o meu armário novo que eu comprei, quando de repente me chega o meu cunhado aqui em casa com a maior cara de bosta, nem me cumprimentou, já foi logo dizendo que tinha que ter uma conversa muito séria comigo. Eu olhei pra ele, falei primeiramente, bom dia, né, entra pra dentro aqui, vamos tomar um café e você fala o que é que você veio falar. Ele entrou pra dentro, arrastou uma cadeira, se sentou, já rejeitou o café, disse que café ele só toma quando vai bater papo, e aquilo não tinha vindo bater papo nenhum comigo não, que ele veio pedir pelo amor de Deus pra me colocar a mão na consciência e ter um pouco de senso e parar de comprar tudo que eu vejo pela frente, porque isso era motivo de briga lá na casa dele e ele não estava aguentando mais essa situação. Que ele não ganhava muito dinheiro e que o salário dele mal dava pra bancar as despesas da casa. Então era pra mim dar uma segurada e parar de gastar tanto, porque ele não tinha condições de ficar luxando, não. Nessa hora eu não entendi o porquê dele estar me falando isso. Eu olhei pra ele e falei, uai, cunhado, mas o que tem a ver o que eu compro na minha casa, o que eu faço com o meu dinheiro aqui dentro do meu lar? Não tem nada a ver, não. Se você não tem condições de estar gastando, é só não gastar, ué. Ele deu um pulo da cadeira, se levantou e eu já percebi que o humor dele já foi se alterando. Ele pegou e me disse, você não se faça de sonsa, não. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Todo mês você tem que comprar um móvel novo, alguma coisa nova pra dentro da sua casa e ficar esfregando isso na cara da minha mulher. Tu é muito das amostradas. Só porque você está agora no emprego que está pagando melhor, você fica comprando tudo que vê pela frente, ostentando e mostrando pra todo mundo que você tem condições financeiras de ficar comprando tudo do bom e do melhor. E isso tem causado muito encrenca lá em casa, porque a minha mulher vem aqui, vê as coisas que você comprou e começa a brigar comigo porque ela quer ter também. Ela ficou apaixonada daquela mesa nova que você comprou, guarda-roupa, pra piorar, você comprou uma cama enorme e agora me aparece com esse bendito desse armário. A minha mulher viu esse armário aqui ontem, chegou em casa e começou a brigar comigo, que eu não compro nada pra dentro de casa, que ela também queria ter as coisas arrumadinhas em uma casa tão bonita quanto a sua. Como eu não tenho condições de estar te acompanhando e comprando coisas novas pra dentro de casa todo mês, eu vim aqui pedir pra você colocar a mão na consciência e parar com essa gastação, essa compração de coisas sem necessidade, porque tá causando briga lá em casa. Eu olhei pra ele, já fui logo respondendo, mas é muita ousadia da sua parte, muita cara de pau. Você tem a audácia de vir dentro da minha casa dizer se eu posso ou não gastar o meu dinheiro, que eu devo ou não comprar. Primeiramente, o dinheiro é meu, eu compro o que eu quiser pra dentro de casa, os meus móveis estavam velhos, eu estou trocando mesmo, é com o meu dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso. Segundo, a sua mulher não tem nada que ficar xeretando aqui em casa, não. Eu nem convido ela pra vir cá, ela vem porque quer. Terceiro, a sua mulher é muito invejosa. Se ela quer ficar me imitando e quer me copiar, que ela passe a trabalhar assim como eu trabalho, pra ela também bancar os luxos dela e parar de crescer o olho nas coisas dos outros. E outra, a sua mulher não é nenhuma criança, não. Ela sabe muito bem se vocês têm condições ou não de ter. Não é tudo que ela vê na casa dos outros que ela tem que comprar pra casa dela, não. Você me respeita. Nessa hora ele já alterou o tom da voz, eu olhei pra ele e falei assim, fala baixo comigo que você tá dentro do meu barraco. Ponte daqui pra fora, eu não quero ver nem você e nem a sua esposa aqui dentro da minha casa mais. Onde já se viu, gente, querer mandar o que eu compro ou deixe de comprar pra dentro da minha própria casa? Deixa aqui nos comentários as opiniões de vocês. Quem vocês acham que está errado dessa história?
E eu que peguei uns móveis usados que eu tinha aqui em casa e dei pra minha nora que não tinha nada, e ela rejeitou, foi super grossa comigo. Passado 3 meses, ela veio procurar os tais móveis comigo e eu disse umas verdades pra ela. Sentem aí que enquanto eu lavo e estendo minhas roupas, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixa a opinião de vocês nos comentários que eu quero saber se eu estou certa ou errada. O meu filho decidiu estar juntando os panos de bunda com a namorada dele, mesmo comigo, e o pai dele aconselhando pra que eles esperassem um pouco, porque eles não tinham nada, não tinham um emprego fixo, então nós queríamos que eles estabilizassem primeiro, conseguissem as coisinhas dele pra depois estarem se casando. Porém, eles não quiseram escutar, juntaram as roupinhas deles, algumas panelinhas poucas que a menina tinha e foram morar juntos. Até aí tudo bem, porém a primeira vez que eu fui visitar eles na casa deles, eu fiquei com muita dó da minha nora e também do meu filho. Eles não tinham nada dentro de casa, não tinham um lugar pra se assentar pra fazer as refeições, muito menos uma mesa, não tinha nem um armário pra guardar as poucas vasilhas e as comprinhas do mês que eles tinham feito, não tinha uma cama pra eles dormir, era um colchãozinho velho, muito fino no cantinho no chão, e eu fiquei com bastante dó deles. Então eu falei com eles que ia estar dando algumas coisas pra ajudar eles, já que eles estavam começando. Eu acreditava que toda ajuda seria bem-vinda. A minha nora, a princípio, ficou super alegre, concordou de boas, porém o que eu não esperava é que ela estava achando que eu ia comprar os móveis todos novos e mobiliar a casa deles, sendo que eu não tenho condições financeiras pra estar fazendo isso. Como eu tinha 2 mesas de 4 cadeiras aqui em casa, uma na cozinha e outra na varanda, peguei a da varanda pra ela, estava em ótimo estado de conservação, separei algumas panelas minhas pra ela também, alguns pratos, alguns talheres, alguns forros de camas que eu tinha aqui, eu dividi com ela, uma cama velha que eu tinha aqui em casa que eu não usava, que no caso era pra visita, mas como eu quase não recebo visita, decidi estar dando essa cama de casal pra ela, peguei e liguei pro meu filho, disse pra ele que poderia vir buscar as coisas, e também dei o guarda-roupa do quarto do meu filho, que já era dele, nem sei por que ele não carregou. Dei pra eles estarem colocando a roupa, o guarda-roupa era pequeno, mas serviria, era melhor do que colocar as roupas no chão. Como eu não tinha 2 armários pra estar dando um pra eles, eu peguei o balcãozinho do meu armário e doei pra eles estarem colocando as vasilhas deles, o importante era eles terem um lugar pra estar guardando as coisinhas. Mas quando meu filho chegou aqui, mais a minha nora, e viu que as coisas que eu estava dando pra eles eram usadas, ela ficou revoltada, ela disse pra mim que não acreditava naquilo que eu estava fazendo não, querendo chuchar coisas velhas dentro da casa dela, sendo que os móveis todos estavam em perfeito estado e dava pra ser usado. Ela não quis de jeito nenhum, falou que não precisava de esmola de ninguém e que mais pra frente eles iam conseguir mobiliar a casa do bom e do melhor. Como eles não quiseram nada, mudou uma moça aqui pra nossa região que estava precisando de ajuda, eu doei esses móveis pra ela. Se passaram 3 meses, ela viu que as coisas não eram fáceis como ela pensava e eles ainda não tinham conseguido as coisas de casa, ela veio aqui estar me pedindo os móveis, perguntando se eu ainda tinha os móveis pra dar pra ela. Eu falei com ela que agora não seria mais possível, que eu já tinha doado pra uma pessoa humilde e que realmente precisava e que mesmo se os móveis estivessem aqui ainda, eu não doaria mais pra ela depois de tudo aquilo que ela fez comigo e de tudo que ela falou comigo. Me diz aí, pessoal, vocês acham que eu estou certa ou errada? Eu sei que ela ficou revoltada dizendo que eu não deveria ter dado os móveis que eu tinha dado pra ela pra outra pessoa. Minha cunhada que sofreu um acidente de moto, eu fui ajudar ela com a casa porque ela não estava podendo arrumar. A ingrata saiu me difamando no grupo da família, achando que eu iria deixar isso barato. Mas eu fui lá no grupo da família e expus tudo pro marido dela saber que ela tinha quebrado o braço andando de moto, era com o amante dela. Sentem aí que enquanto eu lavo meu sanitário e o box aqui do meu banheiro, eu vou estar contando essa história pra vocês. Depois deixe as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber. Depois que eu soltei a bomba no grupo, fazer que nem diz o ditado por aí, né? Eu postei e saí correndo do grupo. Mas aquilo deu um bafafá danado, meu marido que estava no grupo ainda viu aquilo. E a briga do marido dela com ela já começou lá no grupo, ele tirando satisfação com ela como é que era essa história. E o que deixou ele ainda mais revoltado foi eu dizer que todo mundo sabia, menos ele. Até que eu não ia contar nada pra ele, não, que eu não tinha nada a ver com esse assunto. Mas a ingrata vem na minha casa, me chama pra estar ajudando ela na casa dela com faxina. A casa dela é uma imundice que só, porque ela não cuida da casa direito, porque ela fica andando atrás de macho pra aqui e pra ali. Eu esforcei bastante, porém, como tinha muita bagunça, muita sujeira acumulada, parece que de meses, sendo que ela sofreu um acidente só há 3 dias, então aquela bagunça era de mais tempo, eu acabei não dando conta de estar fazendo tudo num dia. O fogão dela tava imundo, tinha teta puro naquilo, louça suja pra tudo quanto é lado, a casa um imundice, piso encardido, roupa pra tudo quanto é lado pra estar lavando, inclusive roupa mofada. Então eu não dei conta de fazer tudo num dia, por mais que eu me esforçasse. Eu expliquei pra ela que eu iria embora fazer a refeição pros meus filhos e que depois eu voltava pra estar terminando o serviço. Porém, ela não aceitou. Além de eu estar fazendo um favor de graça pra ela, ela queria que eu virasse o dia e a noite limpando a casa dela, que ela deixou o serviço acumular. Como eu não fiz o que ela queria, que era terminar o serviço tudo num dia, ela foi no grupo da família me difamar, falando que eu não tinha feito nada direito, que eu fiquei o dia inteiro enrolando na casa dela, que eu tinha prometido de ajudar e não tinha feito nada. O que era mentira, porque eu tentei cuidar daquela casa, só não teve jeito. Então, se ela não vai lá no grupo ficar latindo e me difamando, eu não tinha exposto ela no grupo pra todo mundo que ainda não sabia, inclusive o marido dela, saber que ela é uma safada que ficava metendo gaia nele. Como eu saí do grupo, o marido dela veio tirar satisfação comigo no PV. Eu peguei e bloqueei ele, porque eu não queria dar satisfação nenhuma. E vocês acreditam que brotaram os dois aqui na porta de casa pra me provar o que eu estava falando? Eles arrumaram o maior barraco aqui na porta de casa, o maior show. Eu saí no meu portão e disse pra eles abaixar o tom e baixar a bola. E que se o meu cunhado queria provas da traição, era só ele perguntar pra esposa do amante dela, porque ela tinha caído de moto com um homem justamente fugindo da mulher dele que tinha descoberto tudo. E que se ele queria provas do que eu estava falando, era só perguntar à mulher. Nessa hora a minha cunhada desconversou, falou que não precisava disso. O meu cunhado saiu arrastando ela pelo braço, dizendo que ia perguntar a tal mulher. Chegando lá, a mulher afirmou tudo pra ele, deu um maior balai de gato, brigaram pra caramba, uma pancadaria que só. E eu sei que agora a minha cunhada está solteira pra largar de ser besta, ingrata e linguaruda, que eu fui ajudar ela e ela foi me difamar ainda pra todo mundo, achando que ia ficar por isso mesmo. Eu sei que agora ela está morrendo de raiva de mim e os parentes também estão dizendo que eu estou errada, que eu não deveria ter acabado com o casamento dela, que isso não era direito meu, que eu não deveria ter falado nada. Me diz aí, pessoal, vocês acham que eu fiz certo ou errado? Deixa aqui nos comentários.
Cortei esse negócio de visita todo final de semana aqui em casa e agora tá todo mundo com raiva de mim, inclusive o meu marido. Sentem aí, escutem só que enquanto eu organizo a minha casa, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixa aqui nos comentários se eu estou certo ou errado. Eu não estava aguentando mais a casa cheia de gente todo final de semana. Desde que eu casei com meu marido, é desse jeito. Todo final de semana a família dele inteira tá aqui. Vem os meus sogros, vem meus cunhados, vem tio, vem primo, todo mundo xuxa aqui dentro de casa todo final de semana. E recentemente, gente, eu tive bebê. Agora está um pouco mais difícil pra mim ficar recebendo as pessoas aqui como eu recebia antes. Se antes já me incomodava, agora me incomoda muito mais. Toda vez que eles vêm pra cá, eles querem comer do bom e do melhor, porém ninguém traz nem 1 quilo de carne, nem uma verdura, não traz absolutamente nada. Nem um pedaço de osso pra jogar pra gente eles trazem. Pra vocês terem uma noção de como que eles são folgados. O nosso dinheiro já não está dando pra mais nada, a não ser comprar coisa pra esse povo comer, porque eles querem comer do bom e do melhor, mas não ajuda. E o pior é que quando eles vêm aqui, vem aquela turma grande e não ajuda com nada. Eu que tenho que dar conta daquelas paneladas de comida pra eles a tempo e a hora, porque eles querem almoçar no horário certinho, porém ninguém me ajuda nem picar uma verdura. Chega, fica tudo prastado, mexendo no celular. Um bocado senta na cozinha, um bocado senta na sala, um bocado senta na varanda e ninguém faz absolutamente nada. Eu fico que nem doida pra lá e pra cá, mexendo com comida, olhando o menino, porque nem o menino eles olham pra mim pra poder me ajudar, pra facilitar pra mim estar fazendo a comida. Quando acabam de almoçar, fazem tudo igual animais. Cada um caça um canto no chão e deita, vai tirar o cochilo depois do almoço, enquanto a palhaça aqui tem que lavar aquele monte de louça que eles deixaram todo sujo. Ninguém lava nem um garfo pra me ajudar. E quando finalmente eu acabo de lavar a louça, já está na hora de eu fazer o café da tarde pra eles. Pra piorar ainda mais a situação que já tá ruim, eu trabalho a semana inteira, de segunda a sábado, eu só tenho domingo pra mim descansar e não posso descansar por causa dessa gente folgada. Chegam aqui, fazem uma bagunça danada, não arruma nada, não me ajuda com nada. Quando eles chegam, a minha casa está toda arrumada porque eu arrumo a casa no sábado à noite e eles saem daqui e fica aquela zorra. Cansada dessa situação, eu pedi pro meu marido falar que eu não queria eles mais aqui e o motivo de eu não querer, o meu marido não quis falar, ficou contra mim. Eu fui lá no grupo da família e falei, escancarei tudo. Falei o motivo de eu não querer eles mais aqui, chamei eles de folgado, falei que eu não aguentava mais ficar tratando deles e trabalhando feito uma escrava. Resultado, todo mundo ficou com raiva de mim e o meu marido também. Ele queria que eu fosse lá no grupo, pedisse desculpas e retirasse o que eu havia falado, porém eu não retiro o que eu falei, tá falado, eu não quero mais eles aqui. Vocês acham que eu fiz errado? O meu tio, que queria por toda maneira ficar com um dos salários da aposentadoria da minha avó, porque, segundo ele, era direito dele como filho e teriam que dar esse dinheiro pra ele. Deu um bafafá danado, saiu o assunto de chamar a polícia e até ameaça de morte. Sentem aí, escutem só que enquanto eu limpo os quartos, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixem as opiniões de vocês nos comentários, que eu quero saber o que vocês acham desse absurdo. Esse safado é o filho mais velho da minha avó. Gostar de trabalhar, ele não gosta de jeito nenhum. Vive no bar enchendo a cara e gosta de dinheiro fácil. Pegar no pesado, ele não gosta não. E ele cismou que ele tinha direito no salário da minha avó. Mas cuidar da minha avó que era bom, ele não quis cuidar não. Devido a minha avó ser viúva e já ter bastante idade, ela pega 2 salários. Ela aposentou primeiramente por viuvez e depois por idade. E o meu tio começou a crescer o olho nesse dinheiro quando ele descobriu que ela pegava essa quantia de dinheiro, que era 2 salários, e ele achava um dinheiro absurdo. Sendo que a minha avó tem tratamentos médicos, ela tem deficiência, ela precisa bastante desse dinheiro pra bancar ela, então não sobra muita coisa desse dinheiro não. Quando a minha avó ficou debilitada e precisou de cuidados, os irmãos se ajuntaram pra decidir com quem que ela ia ficar. Porém, nenhum dos irmãos concordava dela ficar com esse filho mais velho, porque eles já sabiam que ele gostava de dinheiro fácil, o negócio dele era beber dia e noite, não trabalhar, e se deixassem a minha avó com ele, com certeza ele gastaria o dinheiro dela todo e iria faltar pros medicamentos dela. Então eles reuniram, escolheram um dos irmãos pra estar tomando conta da minha avó e assim foi feito. O meu tio, a princípio, já não ficou muito satisfeito, reclamou bastante, porém o pior ainda estava por vir. Passado algumas semanas, ele bate lá na porta do meu tio, que estava responsável em tomar conta da minha avó, exigindo parte do dinheiro da minha avó pra ele, porque, segundo ele, era direito dele como filho. Já que o outro estava tomando conta dela e do dinheiro dela, estava embolsando o dinheiro dela, ele queria a parte dele porque era direito dele, eles tinham obrigação de dar esse dinheiro pra ele, que ou eles davam por bem ou dava por mal, porque se não desse o dinheiro, ele ia arrastar a mãe dele lá pra casa dele, porque desse jeito era muito fácil tomar conta dela, né, com 2 salários, que ele queria o dinheiro a todo custo. Esse irmão que estava tomando conta, no caso, esse meu tio que estava tomando conta da minha avó, arrumou uma briga danada com ele, colocou ele pra fora, ele ameaçou esse meu tio de morte, que se o meu tio não desse parte da aposentadoria da minha avó pra ele, o meu tio não viveria nem mais um mês. Passado alguns dias, ele voltou lá de novo querendo dinheiro, já que o meu tio não deu nada a ele, e disse pro meu tio que iria chamar a polícia. Nessa, o meu tio chamou os outros irmãos e todos eles deram uma prensa nele. Por enquanto, ele está quieto e aceitou e entendeu que o dinheiro é pros gastos com a minha avó, não é pra benefício de nenhum dos filhos. Me diz aí, pessoal, o que vocês fariam nessa situação? Cheguei em casa, topei o meu cunhado deitado na minha cama. Já levei um baita susto e já fui ficando nervosa com aquela situação. Fiquei muito estressada, já fui perguntando pra ele como ele tinha conseguido entrar dentro da minha casa, que ele não tinha chave da minha casa, e também perguntei quem deu liberdade a ele pra estar deitando na minha cama. Antes que ele pudesse responder, veio o meu marido lá da sala. Tentando explicar a situação, já fui logo falando pra ele: você viu onde feliz o seu irmão tá deitado? Eu não sei quem deu liberdade a ele pra ficar deitando na nossa cama. Meu marido falou pra mim me acalmar e disse que não precisava de escândalo, que sim, que ele tinha visto onde o irmão dele tinha deitado e que foi ele que deixou ele deitar lá e que ia me explicar o que estava acontecendo. Eu fui logo falando pra ele: pode explicar rápido o que tá acontecendo, que eu tô perdido sem entender
entender nada aqui. Sente-se aí e escutem só que enquanto eu dobro minhas roupas, vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acham dessa barbárie. Ele contou que o irmão dele havia se separado da mulher, que ele não tava muito bem, que ele tava arrasado com a situação e que tinha pedido pra passar uns dias ali em casa e que ele tinha concordado ele passar uns dias ali em casa e que ele tinha arrumado o quarto pra ele dormir. Eu já fui logo questionando com ele o porquê que justamente ele arrumou o nosso quarto pra ele dormir. Se tinha quarto de hóspede, colocasse ele dormir lá no quarto de hóspede. Ele respondeu que o quarto de hóspede só tinha um colchãozinho no chão, que não tinha cama e que o irmão dele não ia ficar muito à vontade. E que nesse momento difícil ele queria receber o irmão dele da melhor forma possível. Eu não concordei muito com a situação, não gostei dessa situação. Tentei convencer ele de colocar o irmão dele lá no quarto de visita, porém ele temou, eu acabei deixando. E eu mais ele fomos dormir no colchãozinho no chão lá no quarto de visita, enquanto o bonito irmão dele ficava no meu quarto e na minha cama. Meu marido falou que era uma coisa provisória, que em breve ele voltava com a mulher e que caso ele não voltasse com a mulher, se não desse certo, mais que ele tinha falado que ia arrumar um lugarzinho pra ele, que não ia ficar muito tempo ali não. Então eu falei assim, não, tá de boa, se é pouco tempo pode ficar, mesmo eu não concordando muito, né, mas era pouco tempo, eu acabei deixando pra não criar caso. Nisso o tempo foi passando e o bonito lá dentro da minha casa, não saía mais pra trabalhar, com isso ele acabou sendo demitido e perdeu o emprego, tava comendo de graça, dormindo de graça na minha casa e o pior, no meu quarto. Passava o dia inteirinho lá dentro do meu quarto, não fazia nada, nem o prato que ele comia, ele lavava. Eu fui questionar com meu marido porque o irmão dele ainda não tinha caçado um lugar pra morar, porque já fazia mais de 60 dias que ele tava ali, ele tava sem trabalhar, não tava ajudando na despesa e o pior de tudo, nós trabalhávamos o dia inteiro, chegávamos de tarde, tinha que arrumar a casa, porque nem a casa ele organizava pra nós pra ajudar. Ele tava simplesmente dormindo de graça, comendo de graça e que eu não aguentava mais dormir no colchãozinho no chão, que eu queria de volta à minha cama. Ele falou pra mim ter mais empatia, que o irmão dele estava num momento difícil, muito delicado, que ele tinha perdido a família e que era pra mim esperar mais um pouco, que em breve a situação iria se resolver. Eu não queria aceitar de jeito nenhum, mas meu marido não me deu escolha, passou-se mais ou menos 15 dias, eu chego em casa e topo o bonito do irmão dele com safadeza com uma mulher à toa na minha cama. Pra mim isso foi a gota d'água, eu não aguentava mais a situação, achei aquilo desrespeitoso e estourei de uma vez, passei a mão num cabo de vassoura e coloquei ele, mas a mulher pra fora debaixo de pancada e ainda joguei a sopa dele no meio da rua e mandei ele caçar um canto bem longe da minha família. O marido quando chegou ainda teve a audácia de falar comigo que eu não deveria ter feito aquilo com o coitado do irmão dele não, que ele tava sofrendo muito. Já olhei pro lado dele, mandei largar de CBS e falei que o irmão dele tava aproveitando a nossa boa vontade, tava comendo e dormindo de graça dentro de casa enquanto ficava com safadeza e nós pagava as contas tudo. E que se ele tivesse achado ruim e quisesse acompanhar o irmão dele, que ele ficasse à vontade pra ir embora também. Tô certo ou tô errado, gente? Minha mãe, mas as minhas tias que colocaram a cascavel da minha avó em uma casa de repouso e o povo começaram a julgar ela. Mas a mulher é tão terrível que até do asilo ela foi expulsa porque ninguém a tolera ela. Sentem e escutem só que enquanto eu organizo a minha casa, eu vou estar contando pra vocês o que aconteceu e o inferno que essa mulher já fez nas nossas vidas, inclusive na vida da minha mãe e das minhas tias, desde que elas eram crianças. Minha avó sempre foi muito terrível e ruim desde jovem. É uma mulher cruel, do coração muito duro. Porém, parece que com a idade, a velha ficou ainda mais pior e mais afrontosa. O que ela fazia não era considerado que ela educava a minha mãe, as minhas tias e o meu tio, não. Era considerado tentativa de homicídio. Pra vocês terem a noção do quanto que ela maltratava as crianças. Costumava deixar 2, 3 dias sem comer de castigo. A mulher era ruim mesmo e maltratava eles à toa, por qualquer coisinha. Batia muito neles, sempre foi muito cruel com todos eles. Acabou que todos eles saíram muito cedo de casa, decidiram estar arrumando família. Devido aos maus tratos e os diversos abusos psicológicos, todos os meus tios e inclusive a minha mãe toma remédios controlados por causa disso. A saúde mental deles já não é muito boa não. E até o meu avô sofreu demais nas mãos dessa mulher e acabou falecendo novo. Acho que não aguentou o sofrimento. Porém, não são só pessoas boas que envelhecem não. As pessoas ruins e cruéis, a idade também chega pra eles. E quando a idade chega, parece que eles ficam 3, 4, 10 vezes mais cruéis e mais ruins do que eles eram. E como a minha avó ficou idosa e sozinha, ela precisou de cuidados dos filhos dela. Porém, nem isso quebrantou o coração da velha, não. Ela fez inferno na vida de cada filho, na casa de cada filho. Todos tentaram cuidar e nenhum conseguiu. Ela agride e tortura os netos pequenos, as criancinhas pequenas, na casa do filho que ela estiver. Ela bate em adultos, taca as coisas. Inclusive, ela deu uma panelada na cabeça da minha tia, que chegou a ficar um corte da onde a panela pegou. A última a tentar cuidar dela foi a minha mãe, porque ela tem 7 filhos. E na casa de todos os 7 filhos, ela fez inferno. Batia nos adultos, jogava comida no chão, fazia bagunça e dizia que ninguém poderia fazer nada contra ela porque ela é idosa. Resumindo, ela é uma pessoa narcisista, muito cruel, que se aproveita da idade pra estar fazendo as maldades dela porque ela acha que não tem punição pra ela. Quando todo mundo viu que não tinha condições de estar cuidando dela, porque era um risco pra vida de todos nós, todos os filhos sentaram e conversaram e decidiram estar colocando ela no asilo. E os conhecidos todos julgaram porque os filhos não quiseram cuidar da mãe. Segundo o povo, os amigos da família, né, era obrigação dos filhos cuidar dela até o último dia de vida dela. Porém, não tem jeito, a mulher é terrível e insuportável. Então internaram ela na casa de repouso. Porém, gente, nem lá eles aguentaram ela, porque ela começou a fazer crueldade com os enfermeiros, com os outros velhinhos e expulsaram ela de lá. Atualmente a família teve que arrumar um outro lugar pra colocar ela, mesmo contra as vontades dela, e ela brigando, gritando, esperneando e dizendo que nós estávamos abandonando ela, que nós estávamos sendo cruel com ela. Nós decidimos colocar ela numa clínica onde ela fica medicada pra ficar um pouco mais calma. E, gente, ela passou por todos os exames médicos pra ver se ela estava com demência, pra ver se ela estava dando Alzheimer, pra ver se ela estava com algum problema na cabeça pra agir assim. E todos os diagnósticos foram o mesmo. A minha avó está sã da consciência, a cabeça dela é boa. O problema dela é que ela é ruim mesmo, ela é uma pessoa cruel de nascença. Então ela não tem problema nenhum mental. Antes de colocar ela na clínica, apesar da família já saber a verdade, nós quisemos certificar que ela não estava doente da mente e estava fazendo aquelas coisas porque ela estava fraca da cabeça. Mas ela não tem problema nenhum e nem cuidador aguenta ela se ela não for medicada, gente. Me diz aí, vocês acham que a minha família fez certo ou errado? E que os filhos deveriam realmente cuidar dessa mulher até o último dia de vida, mesmo ela fazendo essas crueldades?
Minha bisavó, que quando era mais nova, mesmo sendo casada, decidiu estar fugindo com o circo porque se apaixonou pelo mágico que trabalhava nele. E o meu bisavô perseguiu ela por 3 meses até encontrar ela. E o que ele fez logo após encontrar a velha é simplesmente inacreditável. Sentem aí, escutem só que enquanto eu preparo a salada pro meu almoço, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixe a opinião de vocês aqui nos comentários que eu quero saber. Antigamente, esse negócio de casamento arranjado era muito comum. E com meu bisavô e a minha bisavó não foi diferente. Os pais deles se conheciam desde sempre e combinaram de quando tivessem filhos, se fosse menino e menina, se casarem, né? Já arranjaram o casamento antes mesmo de terem filhos. Eles nasceram e ficou combinado de estarem arranjando esse casamento. Cresceram, os pais deles firmaram esse relacionamento e obrigaram eles a se casarem. Porém, a minha bisavó não gostava do meu bisavô de jeito nenhum. Desde o primeiro dia que ela botou os olhos nele, ela já não agradou muito da ideia. Já o meu bisavô começou a gostar dela desde o início, ele se apaixonou muito fácil. Eles se casaram, inclusive a minha bisavó estava com a bebê recém-nascida quando o circo chegou na cidade. E a minha avó fez o quê? Foi ver a apresentação e se apaixonou pelo mágico. Dali eles começaram a ter um relacionamento, trocaram umas cartinhas. O circo ficou por um tempo ali na cidade e quando o circo decidiu estar indo embora, a minha bisavó foi-se embora também junto com o mágico e com o circo, deixando a bebezinha dela pra trás. Quando meu avô descobriu, ele ficou em tempo de ficar doido. Primeiramente porque ele era muito apaixonado pela minha avó, segundo porque uma bebezinha pequenina tinha ficado sem a mãe. Então o que o meu bisavô decidiu estar fazendo? Decidiu ir atrás da minha avó e procurar ela até encontrar e trazer ela de volta. Foram longos 3 meses de procura até o meu bisavô finalmente encontrar a minha bisavó e acreditem se quiser, ele trouxe a minha bisavó pra morar dentro de casa com ele novamente e depois disso eles viveram juntos até o último dia de vida do meu bisavô. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Eu sei que até hoje a minha família comenta muito sobre esse assunto. Estava eu aqui limpando os móveis do meu quarto quando de repente a vizinha me gritou, atendi ela, chamei ela pra dentro, ela com a sacolada que só, parecia até que tava vendendo as coisas. Continuei limpando os meus móveis aqui, como ela não me ofereceu nada, eu atinei de estar perguntando ela que sacolada era aquela. Perguntei a ela se ela estava vendendo algumas coisas e se sim, o que era. Ela pega e me fala que não estava vendendo nada não, que aquelas roupas todas que ela estava na sacola, que ela tinha comprado da minha cunhada, que a minha cunhada estava vendendo umas roupas bem em conta, então ela resolveu estar comprando algumas. Ela me mostrou umas saias, umas bermudas, umas blusas, tudo R$ 30. Ela achou que o preço estava muito bom, a qualidade estava boa, ela comprou aquele monte de coisa. Eu olhei pra ela e falei, uai, a minha cunhada tá vendendo as coisas, eu não sabia, não, ué. Eu peguei e já pensei comigo, aquela safada, pilantra, sem vergonha, tá vendendo as coisas, tá tendo dinheiro e não paga os produtos de cabelo e os body splash que ela comprou comigo. Ah, mas é agora que eu vou estar cobrando ela, eu vou pegar tudo que ela me deve em mercadoria. Olhei pra minha vizinha e falei, você pode me dizer aonde que você topou com a minha cunhada, onde que ela está vendendo essas coisas? Ela pegou e me disse que era logo ali na casa da minha sogra. E mais uma vez elogiou as roupas, o preço e a qualidade do tecido. Eu olhei pra ela e falei assim, não é que tá compensando mesmo, menina? Se você me dá licença, eu vou lá aproveitar pra estar comprando também antes que esgote tudo. A minha vizinha saiu, eu saí logo atrás pra estar indo na casa da minha sogra pra ver o que aquela salafrária estava aprontando se ela ia tocar assunto de me pagar, porque só o que ela vendeu pra vizinha ali dava pra ela me pagar tranquilamente. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, ela já olhou com o olhão esbutecado, com coisa que não estava esperando eu aparecer lá e que não ficou muito confortável com a minha presença. Eu olhei pra ela e falei, uai, cunhada, fiquei sabendo que você tava vendendo umas coisas. A vizinha falou que você tá tendo uns produtos bem em conta aí, que tá compensando estar comprando. Ela pegou querendo sair fora, já olhou pra mim e falou que os produtos que tinham sobrado não estavam compensando muito não, que a qualidade era inferior e que estava mais caro. Aí minha sogra pega e solta, uai, fulana, você não tinha falado que tudo que estava aqui era R$ 30? A minha cunhada, pra disfarçar, olhou, não, mãe, aqueles outros era R$ 30, esse aqui é 50 conto. Eu olhei pra ela e falei, não tem problema não, me dá aqui que eu vou experimentar e vou ver se eu gosto de alguns. Escolhi as peças que eu mais gostei, experimentei, as que serviram, eu coloquei tudo na sacola e lá ia saindo da casa da minha sogra bem de boa, quando a minha cunhada me interrompeu, ei, eu não vendo fiado não, tem que pagar à vista. Eu olhei pra ela com a maior cara de deboche e já disse, minha filha, mas eu já paguei por essas roupas. Lembra aqueles produtos de cabelo que você comprou comigo, aqueles body splash que você não pagou? Fica tudo pra estar quitando nessas roupas aqui. Você desconta, coloca pra bater aí o valor. Ela olhou pra mim e falou, as roupas que você pegou dá um valor muito maior do que eu te devia. Eu olhei pra ela, você pensa que eu sou besta? Eu sei que cada peça de roupa dessa aqui é R$ 30, minha filha. E isso aqui é a conta de estar me pagando o que você deve. Passei a mão nas roupas e saí bem tranquilo e deixei ela lá falando sozinha. E tem mais, ainda disse pra ela que se ela quisesse me pagar os produtos, quando ela me pagasse os produtos, eu pagava as roupas a ela. Agora, se ela não quisesse pagar, deixava tudo pra abater. Me diz aí, pessoal, vocês acham que eu fiz certo ou errado? E o meu ex-marido que decidiu estar se separando de mim pra ficar com nada mais, nada menos do que a minha própria mãe. E o que eu não fazia ideia é que eles eram amantes há muito tempo, desde o período do nosso namoro. Sentem aí que enquanto eu limpo a minha sala, eu vou estar contando para vocês essa história. Depois das opiniões de vocês aqui nos comentários, que eu quero saber o que vocês acham dessa trairagem deles. A minha mãe sempre gostou muito do meu marido, porém eu achava que era consideração por ela ser sogra dele, que ela considerava ele como um filho, pelo menos era isso que ela falava pra mim. Ela era muito próxima dele e em momento nenhum eu desconfiei que eles tinham algo. Mas muito pelo contrário, por eles se darem super bem, eu achava isso bom, eu achava uma convivência bacana.
semana, o meu marido carregava minha mãe pra baixo e pra cima. Quando ela precisava de ir em médico, segundo eles, né, que tava levando ela em consulta médica, quem levava ela de carro era ele. Se ela precisava fazer alguma coisa em outra cidade, visitar uma das minhas irmãs, sempre era ele que levava. Ele era pau pra toda a obra, literalmente. Eu tinha tanta, mas tanta confiança nesses dois salafraios, que o meu marido muitas das vezes saía da minha casa pra ir visitar minha mãe e eu não ia. Às vezes era algum final de semana que eu estava cansada de trabalhar durante a semana, estava fazendo os afazeres da casa, ele falava que ia na casa da minha mãe e eu deixava super de boa. Eu não via maldade nisso. Afinal, era minha mãe que me criou com muito amor, criou os 3 filhos depois de ter ficado viúva sozinha. Eu jamais pensei que ela pudesse fazer isso comigo. Porém, ela estava envolvida com ele desde o período do nosso namoro. Quando eu apresentei ele pra ela, ela acabou gostando dele e ele dela também. Com o interesse que eles tinham um pelo outro e a convivência que eles tiveram ali durante o período do meu namoro, eles acabaram se aproximando cada vez mais e se envolveram. Ele começou um relacionamento com ela e ela com ele quando nós tínhamos apenas 5 meses de namoro. Porém, ao invés deles me contarem, eles mantiveram isso em segredo. Eu me casei com ele e o relacionamento dos dois continuaram. Eles continuaram me metendo gaia, continuaram me traindo. Quando eu descobri, eu fiquei arrasada, fiquei sem chão e sem acreditar. Eu só descobri porque de uma hora pra outra ele decidiu estar terminando o relacionamento comigo e me disse claramente que iria viver com a minha mãe porque ele gostava dela e me contou tudo, que eles estavam envolvidos há muito tempo. Eu fiquei com muita raiva e com muito ódio dos dois. Eu confesso pra vocês que eu não consigo perdoar eles, por mais que eles me peçam perdão. Com o passar dos tempos, como a minha mãe viu que eu não perdoava ela, ela ficou revoltada dizendo que eu estava errada e que eu não poderia nunca guardar raiva e mágoas da minha própria mãe. Me diz aí, pessoal, o que vocês fariam nessa situação? Eu sei que eu não consigo perdoar nenhum dos dois nem tão cedo. E a minha avó que decidiu estar colocando fogo na casa dela com o safado do meu avô e a amante dele dentro. Sentem aí que enquanto eu limpo a minha cozinha, eu vou estar contando pra vocês o babado dessa história. Depois deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber. Os meus avós tinham uma fazenda onde eles plantavam legumes e verduras pra estar vendendo na cidade. Além dessas verduras que eles levavam todo final de semana na cidade pra estar vendendo, eles também levavam frangos caipira pra estar vendendo pro pessoal. Frangos, carne de porco. E eles tinham esse ponto ali onde eles sempre estavam vendendo. Como o negócio estava crescendo bastante, um moço de uma outra cidade vizinha acabou conhecendo eles e fez uma proposta irrecusável deles estarem levando esses legumes e essas verduras para vender nessa outra cidade. Esse moço tinha uma rede de hortifruti bem grande lá. Então assim eles fizeram. De 15 em 15 dias eles levavam as encomendas que esse moço tinha feito, vendia para ele e esse moço revendia. Porém estava ficando muito caro para eles pagarem pousada para ficarem nessa cidade. Não dava para eles estarem indo e voltando no mesmo dia. Então eles tinham que dormir lá de um dia para o outro. Então os meus avós tiveram a brilhante ideia de comprar uma casinha nessa cidade que iria ficar mais barato para eles e também era um tipo de investimento. E assim fizeram. Trabalharam os dois bastante juntos e compraram essa casinha. Mas o que a minha avó não esperava é que o safado do meu avô iria arrumar um amante nessa cidade e iria começar a arrumar desculpas pra minha avó não ir com ele, falando que estava muito puxado pra ela, que ele mesmo resolveria tudo, que não precisava dela estar se desgastando tanto, que ela poderia ficar em casa, tomar conta dos meninos, tomar conta das hortas deles, das criações, e assim ele começou a fazer. E a minha avó ficou um pouco desconfiada com essa atitude dele, porém, a princípio, ela não decidiu estar indo atrás pra descobrir o que estava acontecendo. E o tempo foi passando, e por mais que a minha avó insistia com o meu avô às vezes para ir, ele sempre arrumava 1001 desculpas e não deixava ela ir, e também parou de estar levando o filho mais velho com ele. A minha avó, já bastante desconfiada, me chega no ouvido dela que o meu avô tinha uma outra mulher nessa cidade e estava bancando ela. Não só bancando, como ela morava na casa que a minha avó tinha comprado junto com o meu avô. Aí não prestou não, num belo dia sai o meu avô pra ir pra essa cidade e, como de costume, não levou a minha avó. Ela arrumou uma condução, pagou um carro pra estar levando ela e chegou lá, ficou de espreita e viu realmente os dois morando na casa dela. Ela achou aquilo um absurdo e esperou anoitecer. Quando ela percebeu que eles deitaram e foram dormir, a minha avó tacou fogo na casa com os dois dentro. E essa acabou sendo a maior vingança dela. Eles não morreram com o incêndio, acabaram saindo vivos dessa situação. É lógico que ficaram feridos. Depois disso, o meu avô nunca mais teve coragem de procurar a minha avó e nem voltou pra trás. E a minha avó tocou a fazenda sozinha até o último dia da vida dela. E nós nunca mais soubemos notícia do meu avô e da amante dele. Me diz aí nos comentários o que vocês acham da atitude da minha avó. E a minha sogra que descobriu que o meu marido estava tentando me passar a perna e ao invés dela ficar do lado dele, ela me contou tudo, me entregou a minha parte e quando Boca Aberta descobriu, ficou revoltado com nós duas, dizendo que a mãe dele jamais poderia ter traído ele dessa forma. Sentem aí e escutem só que enquanto eu limpo o meu buffet, eu vou estar contando essa história pra vocês. Depois deixa as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acham da atitude dessa diva. Eu e o meu marido vivemos juntos por 23 anos, juntamos as nossas coisas muito novos. Nunca fomos casados mesmo no papel, porém nós nos considerávamos como marido e mulher, nós vivíamos juntos como tal. Temos filhos juntos, trabalhamos juntos pra conquistar as nossas coisas, tudo que era de um era do outro, pelo menos era assim que eu pensava, né? E fomos conquistando as nossas coisinhas ao longo do tempo. Compramos a nossa casa, compramos o nosso carro, só que o que eu não sabia é que o veaco estava querendo me passar a perna já que nós não éramos casados. Tudo que nós fomos conquistando ao longo desses anos foi ficando no nome dele. Eu nunca fiz questão de colocar no meu nome, eu confiava cegamente nesse imbecil. Há pouco mais de um mês ele vendeu o carro e essa venda ele teve que falar comigo, porque eu ia sentir falta do veículo, né? Porém ele me disse que tinha colocado o dinheiro na nossa conta conjunta no banco, o que ele não fez e eu não sabia. E há mais ou menos uma semana atrás ele também vendeu a nossa casa e eu nem fazia
ideia disso porque ele não falou comigo. Como a escritura não estava no meu nome e como no papel ele não é casado, ele conseguiu passar a escritura pro nome do comprador, pegou o dinheiro da casa, o dinheiro do carro, levou até a minha sogra, pediu pra minha sogra guardar pra ele que ele tinha alguma coisa pra fazer com esse dinheiro, mas não especificou bem pra ela o que ele tinha que fazer. Mas pediu pra ela não falar nada comigo. Nisso ela ficou um pouquinho desconfiada. Já que o valor era muito alto e o fato dele ter pedido pra esconder de mim, intuição de mãe não falha. Ela desconfiou que tinha algo por trás disso. Me ligou e me pediu pra mim estar indo até a casa dela pra nós estarmos conversando, que ela tinha algo muito sério pra falar comigo. Quando ela me perguntou se eu sabia desse dinheiro, eu falei que não e nem fazia ideia que o meu marido tinha todo esse valor. Ela pegou, me entregou todo esse dinheiro e mandou eu ficar velhaca com o filho dela, que o filho dela estava aprontando alguma, porque se tava escondendo de mim, coisa boa não deveria ser. Eu desconfiada, cheguei em casa, revirei tudo e acabei achando aqueles documentos de reconhecimento de firma de cartório e era de cartório de registro de imóvel. Foi aí que eu desconfiei que ele tinha vendido a casa. Fui investigar e realmente o bonito tinha vendido a casa. Antes dele chegar, já corri pra arrumar minhas coisas pra estar saindo daquela casa, porque se ele descobrisse tudo, ele ia querer pegar o dinheiro todo de volta. Arrumei um caminhão, peguei as coisas da casa e parti no mundo. Só passei na casa da minha sogra pra deixar metade do valor pra ele. Apesar dele não merecer, eu não sou injusta que nem ele não. Deixei a metade do valor pra ele. Depois eu fui ficar sabendo, depois de algum tempo, que ele tinha arrumado uma outra mulher, que ele já tinha um caso com essa mulher, e justamente ele vendeu a casa e o carro porque ele queria viver a vida com essa mulher e ele achava que ele tinha direito a tudo. Eu ainda converso com a minha ex-sogra, admiro muito ela por ela ter me ajudado e não deixado ele me passar a perna, e sei que a partir daquele momento que ele descobriu que a mãe dele tinha feito, que ela tinha me contado tudo, ele considerou isso uma traição, disse que ela jamais poderia fazer isso com ele, afastou dela e não quer convivência com ela. Ele tomou raiva dela. Traste daqui de casa que é viciado em fazer barganha. Em uma dessas negociações, ele acabou tomando uma montada daquelas e colocou a nossa casa no meio do negócio, porém eu não quis assinar pra passar a casa pro nome do cara e ele quis se separar de mim porque, segundo ele, eu atrapalhei os negócios dele e fiz ele ficar sem palavra de homem, porque ele já tinha dado a palavra dele pro outro cara quando ele fechou o negócio. Sentem aí, escutem só que enquanto eu faxino na minha casa, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber se nessa história eu estou certa ou errada. Casar com um homem negociante é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma mulher e durante muito tempo eu sofri com as barganhas que meu marido fazia. Até móveis dentro de casa não parava. Era uma troca danada. Ele barganhava tudo. Móveis, carro, moto velha, galinha, passarinho e até cavalo. E olha que nem passo pra colocar animais ele tem. Ele já apareceu com cada coisa aqui em casa fruto de barganha dele e foi cada coisa boa que nós perdemos por causa dessas negociações dele que não tá escrito. Resumindo, esse cara só faz mau negócio e quem acaba sofrendo e pagando na pele pelas atitudes dele é a família dele. No caso, eu e os filhos dele. Porque ele mesmo parece que não sente nada com isso. Durante vários anos, nem casa própria nós tínhamos. E se fosse olhar a disposição e a coragem do meu marido pra fazer mau negócio, nós íamos acabar terminando morando debaixo de uma ponte. Porque tudo de bom que nós tínhamos, ele acabava perdendo nessas negociações besta dele. Ele sempre toma umas montadas, fica no prejuízo e não toma vergonha na cara e continua negociando. Mas o cúmulo dessa vez foi ele colocar a nossa casa no negócio. Aliás, a casa é mais minha do que dele, porque o meu pai infelizmente faleceu, eu peguei um dinheirinho de herança e investi nessa casa que estamos morando. O dinheiro não foi o suficiente pra pagar tudo, então eu dei uma boa entrada, parcelei o resto, com o meu trabalho eu fui pagando por mês, graças a Deus eu terminei de pagar a casa e agora o bonito fez uma negociação onde ele pegou um carro e 2 cavalos velhos em troca da minha casa. Ah, mas eu não aceitei mesmo. Ele ficou revoltado, brigou comigo, querendo que eu assinasse pra passar a casa pro nome do cara, mas nunca na minha vida que eu ia aceitar um negócio desse. Pegar essas porcariadas em troca da minha casa e ficar eu e os meus filhos depois na rua, sem ter aonde morar. Eu falei com ele que não aceitava, que não concordava, ele ficou revoltado, falou que eu fiz ele sentar na curva, perder a palavra de homem dele e que se eu não assinasse, ele ia se separar de mim. Eu disse pra ele que se ele quisesse ir embora, que ele ficasse à vontade. Sei que ele juntou as coisas dele e saiu de dentro de casa, mas eu não estou nem aí. A minha casa não vai entrar no meio de negócio, não. Vocês acham que eu fiz certo ou errado? Deixa aqui nos comentários. Tem 10 anos que eu sou casada e o pangaré do meu marido chegou hoje do serviço com a ideia de esquentar a relação. A princípio eu fiquei toda animada, toda feliz, pensando que era alguma coisa boa pra nós dois. Mas quando ele me falou o que era, rapidinho eu risquei minha luminosa e coloquei esse homem pra correr de dentro da minha casa. Tava eu aqui lavando o meu banheiro quando de repente meu marido chegou e já começou a puxar assunto sobre o nosso casamento. Falando sobre há quanto tempo nós estávamos juntos, como andava o nosso casamento, quando de repente ele pega e me solta. Nossa, o nosso casamento esfriou um pouco, né? Caiu na rotina. O que você acha de nós darmos uma inovada, esquentarmos um pouco a nossa relação, mudar algumas coisinhas? Nessa hora eu fiquei toda feliz e toda empolgada. Eu pensei que seria algo bom pra nós dois, porém eu não esperava que esse crápula iria me propor uma coisa absurda. E nisso, a ideia dele, que era melhorar a nossa relação, esquentar a nossa relação, acabou no término de vez do nosso casamento, que eu acho que já deveria ter acabado há tempo, porque aquele cara tava aprontando e ele não me engana, não. Porque me propor uma coisa dessa, a boca aberta da boba aqui, super empolgada, perguntei pra ele o que ele estava pensando em fazer. E ele ficou relutante em me falar o que ele estava pensando. Ele falou assim, não, eu tô querendo esquentar um pouquinho, fazer umas mudanças pra apimentar a relação, pro casamento não acabar, eu não quero que o nosso casamento acabe. Nessa hora eu olhei pra ele e falei, você tá pensando em algumas brincadeiras assim picantes, mais quentes, alguns gelzinhos, alguns brinquedinhos assim pra hora H? Ele olhou pra mim
mim e falou assim, não tô pensando nisso não. Tô pensando em algo mais excitante, se é que você me entende. Eu peguei e falei, não sei não faço ideia do que você está falando. Se não são as coisas que eu citei, o que você está pensando então pra esquentar nossa relação, que vai esquentar tanto dessa forma assim pra você ficar empolgado? E ele continuou relutante em me falar, cortando o rodeio, queria falar, mas não queria. Eu perdi a paciência e disse pra ele desembuchar logo, que será algo bom pra nós dois, que ele não precisava cortar rodeio não. Aí ele pega e me fala que estava pensando em apimentar nossa relação, colocando uma terceira pessoa, pensando numa relação a três, mas tinha que ser com outra mulher junto com nós. Na mesma da hora, eu já arrepiei toda pro lado dele e perdi a minha paciência. Falei, mas é o quê que você tá me dizendo, homem? Você não tem vergonha na cara de me propor uma safadeza dessa, não? Eu sempre falei com você que jamais aceitaria traição. Ele pegou e falou, não é traição. Se nós dois consentimos, não é traição. É algo pra esquentar nossa relação. Você não tenha vergonha na cara, ter audácia de falar um trem desse comigo. Mas nunca que eu vou me submeter a uma baixaria dessa. E eu tenho certeza que você já está me traindo pra propor uma coisa absurda desse tanto. Ele pegou e me respondeu que eu era muito ultrapassada, que eu não dava um jeito de inovar, que se o nosso casamento acabasse, a culpa era minha. Eu olhei pra ele, mas é o quê? Você tem a audácia de falar que se o nosso casamento acabar, a culpa é minha, sendo que é você que tá querendo chuchar terceiros no meio do nosso casamento? Pois o nosso casamento não vai acabar, não. Ele já acabou. Junta os seus panos de bunda e sai da minha casa, porque eu tenho certeza que você já tava enfeitando a minha cabeça. Ele quis crescer pra cima de mim, eu dei de mão na minha luminosa e botei ele pra correr. Me diz aí, pessoal, vocês acham que eu exagerei ou que eu estou certa nessa história? Estava bem tranquila preparando a minha carne pra janta quando de repente a minha sogra chegou lá no meu portão. E de lá mesmo ela já começou a arrumar escândalo, gritando alto, me xingando, me esculhambando. E eu não aguentei não, saí lá fora pra ver o porquê que aquela velha estava me colocando abaixo dos cachorros. Quando eu cheguei lá no portão e perguntei pra ela o porquê daquele escarcéu e o que estava acontecendo, ela já foi logo me respondendo que eu não tinha vergonha nenhuma na cara de ter a audácia de perguntar isso, que eu sabia muito bem o que eu tinha feito, que o filho dela chegou lá na casa dela chorando muito triste, dizendo pra ela que eu tinha colocado ele pra fora de casa, que eu não tinha direitos nenhum de estar colocando ele pra fora da própria casa, que era muita ousadia da minha parte e que eu poderia dar um jeito logo de estar pedindo desculpas e perdão pelas palavras humilhantes que eu disse pra ele e que ele iria voltar pra dentro da casa dele, eu querendo ou não, porque a casa também era dele e ele tinha direito e ela não ia deixar eu fazer isso com o filhinho dela. Gritou também pros quatro cantos da rua e escutar que eu era uma safada, sem vergonha, sem caráter e que eu estava doida se eu achava que eu ia ficar sozinha com tudo aquilo que o filho dela lutou pra conquistar, que ela não ia deixar mesmo e que eu poderia dar um jeito de aceitar ele logo dentro de casa, senão ia ter problemas com ela. Foi quando eu interrompi ela e disse, alto lá, a senhora cala sua boca e dobra a sua língua de cascavel e olha bem a forma que a senhora fala comigo. É por isso que o seu filho é um sem vergonha, um vagabundo que não vale nada, porque a senhora não soube educar ele, e mesmo depois dele homem velho, a senhora trata ele como criança e ainda fica defendendo as coisas erradas que aquele vagabundo fica fazendo. A única sem vergonha, safada e sem caráter aqui é a senhora que fica defendendo um traste errado daquele jeito. Eu coloquei ele pra fora da minha casa mesmo e não tem volta. Eu já estou cansada de reclamar com ele e mandar ele tomar atitude de homem. Hoje, em plena segunda-feira, ao invés dele estar trabalhando, chegou morto de bêbado aqui em casa porque estava no bar e com a calça toda mijada. E pra piorar, ainda achou que poderia quebrar as coisas dentro da minha casa que eu compro com o meu suor, porque eu sim trabalho, eu não fico à toa que nem esse vagabundo não. E tem mais, essa casa aqui não é dele, ele não tem uma telha dessa casa, porque essa casa foi herança da minha mãe, então a casa é minha. Eu acho bom a senhora baixar sua bola, porque a senhora não está falando com qualquer uma, não. E cair fora daqui antes que eu perca a minha paciência e desça o carinho da senhora pra só tomar vergonha na cara e parar de defender aquele vagabundo, aquele traste do filho da senhora. Depois que eu falei umas verdades com aquela boca aberta daquela bruxa velha, ela viu que eu não estava pra brincadeira e rapidinho saiu daqui antes que eu esquentasse a orelha dela. Me diz aí, pessoal, vocês acham que eu estou certa ou errada? E eu que taquei uma panela de água fervendo pra cima do meu cunhado pra ele largar de ser sem vergonha e safado. Eu sei que ele saiu daqui urrando que nem um burro de dor. E a corna da mulher dele ainda teve a audácia de defender ele e dizer que eu estava errada. Sentem aí que enquanto eu limpo o quarto aqui do meu filho, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois dessas opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber. De uns tempos pra cá, o meu cunhado começou a rodear demais a minha casa, justamente quando meu marido não estava aqui. Quando o irmão dele estava em casa, ele não vinha aqui visitar o irmão dele, não. Raramente ele aparecia aqui quando meu marido estava. Mas era o irmão dele sair pra trabalhar ou pra resolver alguma coisa, ele arrumava uma desculpa e vinha aqui pra ficar rodeando em volta da minha casa. Eu que não sou besta nem nada, já achei aquilo suspeito e comecei a desconfiar da situação. Porém, como eu sou casada há muito tempo com o irmão dele e ele nunca fez nada demais, eu pensei que poderia ser coisa da minha cabeça e decidi observar um pouco mais antes de conversar com meu marido. E o safado do meu cunhado continuou com a audácia, sempre vindo aqui quando o irmão dele não estava. Gritava, eu atendia, ele ficava conversando fiado, puxando conversa, sabe? Até o momento ele não tinha falado nada demais comigo, não. Mas ficava puxando conversa, eu tentando cortar o assunto. Muitas das vezes eu falava que tinha serviço e ele continuava conversando, pedia água, pedia café. Muitas das vezes perguntava se não tinha uma merenda ali pra estar tomando com um café. Cheio de intimidade, sem eu dar liberdade nenhuma pra ele. E nesse período todo eu nunca chamei ele pra dentro da minha casa quando eu estava sozinha. Eu sempre atendia ele da janela lá no quintal. O que ele pedia eu entregava, o que ele perguntava eu respondia. Evitava de ficar prolongando muito o assunto, mas parece que ele não se tocava. Eu perguntava pela esposa dele pra ele lembrar que ele era casado e que eu também era casada, pra ele não ficar rodeando porta de cozinha minha, mas ele desconversava, mudava de assunto e continuava ali enchendo o saco. Até que eu decidi estar conversando com meu marido. Falei, amor, o seu irmão está meio estranho. Sempre que você sai, ele vem pra cá. E eu tenho notado que quando você tá em casa, ele não vem muito aqui, não. Meu marido disse que aquilo era coisa da minha cabeça, que jamais que ele faltaria com respeito comigo ou com a mulher dele e que em hipótese nenhuma ele trairia o próprio irmão, que era pra mim parar de ver coisa onde não tem, que não tem nada demais a pessoa conversar com o outro. Mas eu continuei com a pulga atrás da orelha e observando aquela situação.
situação. Até que no belo dia, mesmo sem eu dar confiança e liberdade nenhuma pra ele me faltou com respeito e ainda falou um monte de asneira comigo. Em alto e claro tom, falou um monte de besteira do que ele pensava em fazer comigo, do que ele queria fazer comigo. Eu não pensei duas vezes. Aqui na roça a gente sempre tem o costume de deixar uma panela de água no fogão a lenha. Eu só virei, que eu tava atendendo ele da janela, eu só virei pro lado do meu fogão a lenha, que é perto da janela, dei de mão na caçarola de água quente e chamei em cima dele. Enquanto ele gritava e urrava com a água fervendo, eu comecei a berrar pra ele me respeitar, respeitar a mulher dele e respeitar o irmão dele, que eu não era nenhuma mulher da vida pra ele vir aqui na minha porta conversar besteira comigo, não, que eu não dei nenhuma liberdade pra ele. Eu sei que ele saiu daqui, mas ficou um quente e dois fervendo. Depois a minha cunhada veio tirar satisfação comigo, dizendo que ia me denunciar, que eu era muito covarde, que isso não se faz com ninguém, que ela ia se vingar de mim, que o marido dela chegou em casa falando que tinha vindo aqui simplesmente ver o irmão dele, e eu peguei e fiz essa covardia com ele. Eu peguei e contei pra ela toda a verdade, porém a imbecil não acreditou em mim, preferiu acreditar nas mentiras do marido dela. Me diz aí, pessoal, vocês acham que eu fiz certo ou errado? Eu sei que eu fiz uma vez e se ele caçar eu faço de novo. E eu que depois de tanto sofrer, finalmente decidi estar colocando um ponto final no relacionamento tóxico que eu tinha com meu ex, logo após ele comemorar o fato de eu ter perdido a nossa filha. Sentem aí que enquanto eu arrumo a cozinha aqui após o almoço, eu vou estar contando pra vocês essa história bizarra. Depois das opiniões de vocês aqui nos comentários, que eu quero saber. Confesso pra vocês que eu demorei bastante, que eu deveria ter tomado essa atitude muito antes. Eu sofri horrores na mão desse homem, eu passei um verdadeiro inferno. Eu tinha que aguentar tudo calada, eu não podia reclamar com ninguém. As poucas vezes que eu comentei com alguém, eu saí como errada na história ainda, que eu não deveria ficar expondo a minha relação não, que os problemas do casal a gente resolvia os dois, que eu não deveria colocar terceiros no meio. Então não tinha com quem contar, não tinha apoio nenhum, não tinha estrutura nenhuma pra sair desse relacionamento. E eu tinha muito medo de ficar como a errada da história, e foi o que aconteceu, porque me julgaram ainda depois de tudo que eu passei. Os parentes todos viraram as costas pra mim. Por eles serem muito religiosos, eles acreditavam que eu que tava errada na situação, que eu deveria ter lutado mais pelo meu casamento, que eu não fui a mulher virtuosa, eu não fui a mulher que edificou o lar, e por isso meu casamento acabou, que foi falta de oração da minha parte, e que eu tive falta de paciência. Mas todos sabem que eu passei nas mãos daquele homem, ou pelo menos deveriam saber, né? Porque todas as vezes que eu tentei falar com eles, me julgaram. Era um cara muito possessivo, muito ciumento, controlador, agressivo. Só que ninguém acreditou, porque perto dos outros ele era muito bonzinho. Era o bonzão com todo mundo, um verdadeiro anjo. Até me tratava bem perto das pessoas. Só que ninguém faz ideia do que eu passava em silêncio dentro da minha casa, do que eu tinha que aguentar. Nas mãos daquele canalha, até me prender dentro de casa, ele prendia. Era raro os lugares que eu poderia ir até com ele. Ele não deixava eu ir sozinha e com ele também escolhia os lugares que eu poderia ir. Infelizmente eu acabei engravidando, que eu não deveria ter deixado acontecer, porque eu já sofria nas mãos daquele homem. E quando ele soube que era uma menina, ele ficou revoltado. Falou que viria mais uma imprestável, sem utilidade. Disse que mulheres não prestavam pra nada e que eu nem servi pra dar um filho homem pra ele. A gravidez foi se arrastando até o 7º mês, eu aguentando muito abuso, muita humilhação, agressividade da parte dele, até que infelizmente eu tive um aborto espontâneo e acabei perdendo a minha filha. E quando eu cheguei em casa do hospital, vocês não acreditam que o canalha estava fazendo um churrasco com os amigos mais próximos dele, aqueles que não valem nada e que são da mesma laia que ele, comemorando o fato da minha filha ter morrido. Nesse dia minha ficha caiu, que eu precisava tomar uma atitude urgentemente. Entrei pra dentro do meu quarto, não falei nada com ninguém, peguei as minhas trouxas e fui embora. Sei que eu fui muito julgada e ainda sou julgada pelos familiares por não ter lutado por um relacionamento que eles acham que compensava eu ter lutado. Só que eu não me arrependo de ter ido embora e eu sei que hoje a minha vida está muito melhor do que ao lado daquele canalha. Deixe as opiniões de vocês aqui nos comentários. Meu marido que disse que a mãe dele iria vir morar com nós um tempo. Até aí tudo bem, gente, mesmo eu estando muito cismada, porque sogra e nora debaixo do mesmo teto não costuma dar certo. Porém, eu concordei de boa porque ele tem todo o direito de estar cuidando da mãe dele. A casa de nós dois, tanto ele quanto eu, trabalhamos muito e seguramos bastante para estar comprando essa casa. Nós dois compramos juntos. Se for preciso de eu estar trazendo a minha mãe para dentro de casa, eu vou trazer também. Então eu não impedi ele de estar trazendo a mãe dele também para dentro da casa, que também é dele. Porém, a partir do momento que a bendita da minha sogra entrou dentro da minha casa, a situação começou a ficar um pouquinho complicada. Ela estava fazendo exigências demais, exigências absurdas que não faziam sentido e parece que estava querendo assim ocupar o meu lugar. Sentem aí, escutem só, que enquanto eu limpo e organizo meu quarto, eu vou estar contando pra vocês mais essa história. Depois deixa as opiniões de vocês aqui nos comentários, que eu quero saber. O problema é que toda vez que ela vem aqui em casa pra visitar, as coisas têm que ser feitas sempre no tempo dela e na hora dela. E pior ainda, ela sempre quer dormir no meu quarto e na minha cama. Ela não quer dormir no quarto de visitas. Ela fala que o meu colchão é melhor, que o meu quarto é muito mais arejado e que não gosta de dormir no quarto de visitas, porque além do colchão ser desconfortável, acaba atacando a rinite dela, porque lá não é muito arejado. E quando ela vem visitar, eu sempre deixo ela dormir lá na minha cama. Como eu já sabia disso, das exigências que ela faz quando ela vem visitar, eu decidi estar me preparando para ela não ficar morando aqui e tomar posse do meu quarto. Eu reformei o quarto, aumentei a janela, coloquei ar-condicionado, comprei um colchão para a cama do quarto igualzinho o meu, é do mesmo modelo, mesma marca, mesmo preço, coloquei no quarto, deixei tudo arrumadinho, pintei o quarto bonitinho e fiquei aguardando ela estar chegando. Quando ela chegou com as malas dela, ela já foi direto pro meu quarto. Eu interceptei ela e disse que ela iria ficar no quarto de visitas. Ela começou a reclamar que não gostava do quarto de visitas, que atacava rinite,
noite, o colchão era ruim, a mesma história de sempre. Eu peguei e falei com ela, minha sogra, eu reformei o quarto de visitas pra senhora, o quarto tá arrumadinho, tá maravilhoso, a senhora vai ficar lá, dá uma olhada lá pra senhora ver como está bonito e arrumadinho, do jeito que a senhora gosta. Mesmo com cara de quem comeu e não gostou, ela foi em direção ao quarto, viu que estava tudo arrumadinho e acabou ficando lá no quarto as 3 primeiras noites. Porém, na quarta noite, ela já começou a reclamar comigo que não estava aguentando o quarto, que estava atacando a rinite dela, que o colchão estava ruim e que ela queria dormir num quarto melhor. Nisso, meu marido conversou comigo e exigiu que eu deixasse a mãe dele estar dormindo no nosso quarto, porque era muito mais confortável pra ela. Aí eu não aguentei, não. Como se já não bastasse as intromissões e os palpites que ela dava na nossa relação e na educação dos nossos filhos sem serem pedidos, agora a mulher queria ficar com o meu quarto, sendo que eu reformei o quarto de visitas e deixei igualzinho o meu. Eu falei com meu marido que não aceitaria, ele temou comigo que a mãe dele iria ficar no meu quarto. Eu juntei as minhas coisas, mas as coisas do meu filho e vim embora pra casa da minha mãe. Quando é agora, o meu marido me liga querendo que eu voltasse, falando que eu estava com frescura, que não precisava disso, que era só um quarto, que eu não precisava criar casa. Porém, eu só volto pra lá depois que aquela mulher sair da minha casa. Me diz aí, pessoal, vocês acham que eu estou exagerando ou que eu estou certa nessa situação? Eu aqui lavando e limpando a minha pia da cozinha após o almoço, quando chegou a minha cunhada aqui toda mansa, nem cortou rodeio, já foi logo dizendo: cunhada, eu vim aqui pra ver se você dá uma faxina lá em casa, que eu estou precisando bastante. Como você sabe, eu estou grávida e agora é a reta final, não tô podendo me esforçar muito não. E como você trabalha com faxina e é da família, eu já pensei logo em estar chamando você pra organizar a casa pra chegada da bebê. Eu quero que esteja tudo limpinho quando eu chegar do hospital com a minha filha. Gente, eu confesso pra vocês que eu nem queria pegar o serviço pra estar fazendo, porque a casa dela tá uma baderna. Antes da gestação, ela já não cuidava da casa. Agora, após a gravidez, o que eu escuto de história dos parentes contando que a casa dela tá imundíssima não é brincadeira. Mas devido à situação dela, eu fiquei com pena e decidi então estar pegando o serviço pra fazer, mas já fui logo explicando pra ela como funciona a minha faxina. Olha, cunhada, a minha faxina é R$ 200 que eu cobro, eu não lavo roupa, eu não lavo vasilhas, não dobro e nem passo roupas e também não organizo dentro de closet e guarda-roupas. Ela pegou e olhou pra mim, uai, então o que que você faz? Se você não faz nada disso, você não faz nada numa casa aí. Faxina é fazer isso tudo. Eu falei, não, faxina eu pego pra fazer, eu limpo a casa todinha, deixo um brinco brilhando, limpo o forro caso a casa seja forrada, janelas, portas, limpo os móveis também todinho por fora, porém essas outras coisas eu não faço, a minha faxina só inclui isso. Ela olhou pra mim indignada e falou, mulher, mas tu cobra muito caro pra fazer tão pouca coisa. E pra mim, que sou cunhada, não tem como você fazer a faxina num preço mais camarada, me dar um desconto assim, porque eu tô necessitando, você tá vendo a minha situação, eu não tenho condições de estar pagando muito caro, não tenho condições de você estar cobrando um pouco mais barato e fazer a faxina inteira. Eu falei pra ela, um pouco mais barato, eu até faço pra você, mas aí eu não vou fazer o pacote todo. Não vai ter como eu lavar roupa e as outras coisas que eu não faço, não dá pra incluir. Se você quiser que eu faça tudo, absolutamente tudo na sua casa, devido à sua situação, vamos fazer assim. Eu faço tudo pelos R$ 200. Ela olhou pra mim e falou que eu tava cobrando muito caro, que eu deveria cobrar só uns R$ 50 pra estar ajudando ela, que eu sabia da situação dela, que ela não estava tendo condições financeiras de gastar agora, que estava muito apertado, e eu, como família, tinha obrigação de estar fazendo um preço mais barato pra ela. Quando ela falou comigo que iria pagar apenas R$ 50 pra mim fazer um faxinão completo na casa dela, eu fiquei indignada, mas não briguei com ela nem nada não. Falei que eu não poderia fazer e falei pra ela chamar outra pessoa pra estar dando essa faxina pra ela, que eu não poderia colocar o meu serviço nesse preço. Tá doido? A minha faxina básica é R$ 200. Um faxinão completo desse eu vou fazer por R$ 50? Pra mim não dá não. Deixa aqui nos comentários se vocês aceitariam fazer um faxinão desse por esse valor absurdo. E a ex-mulher do meu marido que estava contando de fazer a festa de aniversário do filho dela com a indenização que eu tinha pra receber do meu trabalho. Agora, como essa mulher ficou sabendo que eu tinha esse dinheiro pra receber, eu não faço a mínima ideia. Hoje eu levantei cedo pra estar arrumando a minha casa, dando uma faxina pra depois eu trabalhar, porque agora eu trabalho de meio-dia pra tarde. Quando ela chegou aqui na minha casa me gritando e eu fui atender. Pra falar a verdade com vocês, eu não suporto ela, porque até hoje ela não superou ter se separado do ex e vive nos perturbando. Porém, mesmo assim, eu fui atender ela porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa com a criança. Pra ela chegar tão cedo aqui em casa gritando, eu já pensei, aconteceu alguma coisa com o menino, eu vou lá atender. Perguntei pra ela se tinha acontecido alguma coisa, ela disse que não, então já fui logo falando pra ela falar logo que queria, que eu tinha que acabar de ajeitar minhas coisas pra arrumar pra ir pro trabalho. Ela pegou, me entregou umas folhas, falou assim, aqui eu vim trazer o orçamento do aniversário do meu filho, que é pro pai dele arrumar um jeito de pagar pra nós organizarmos essa festa o mais rápido possível. Quando eu olhei o valor da festa, eu achei muito caro e falei pra ela, falei assim, mas esse aqui até meia meia vai ficar muito caro, você tem aonde tirar metade desse dinheiro? Ela olhou pra mim sorrindo e falou, eu não vou precisar tirar esse dinheiro de lugar nenhum, já que vocês vão receber um bom dinheiro, o pai dele tem condições de fazer essa festa sozinho. Eu já olhei pra ela e já fui logo perguntando, mas que dinheiro é esse? Que eu saiba, meu marido não tem dinheiro nenhum pra receber, não, hein? Ela pegou e respondeu, uai, o dinheiro da sua indenização, já que vocês dois são casados, vocês são um só, então com esse dinheiro dá pra pagar a festa do meu filho tranquilamente. Eu já olhei pra ela e fui logo respondendo, eu não acredito que você veio me infernizar logo cedo, mulher. Eu não sei se você sabe, mas esse dinheiro que eu tenho pra receber é meu. O meu marido, o pai do seu filho, não tem direito a R$ 1 e o meu dinheiro não vai ser usado pra bancar a festa de só ninguém. Ela olhou pra mim e respondeu, que nós vamos ver. Eu vou acionar o meu advogado pra entrar com a ação judicial pra que o pai dele banque essa festa de aniversário. Você vai ver se eu consigo essa festa ou não. Eu falei, você pode até conseguir, mas é com dinheiro seu e dele. Meu não vai nem R$ 1. Já coloquei ela pra fora daqui aos gritos. Me diz aí nos comentários o que vocês acham da atitude dessa mulher.
Tava eu arrumando a minha casa quando de repente grita um lá no portão. Eu já respirei fundo e falei assim, meu Deus do céu, será quem é que vem me incomodar justo no dia da faxina? Quando eu saio lá pra atender, era minha sogra, disse que tinha vindo me visitar. Eu disse pra ela pra entrar pra dentro e não reparar a bagunça que eu tava arrumando casa. Ela entrou já olhando pras coisas assim, reparando a casa e já começou a criticar. Falou que a casa tava uma bagunça, que nem parecia que morava gente ali, que eu tinha apenas um filho, que não tinha necessidade da casa ter essa bagunça que tava não. Ela disse que eu tive a semana inteira pra arrumar a casa e questionou o porquê que eu deixei acumular pro final de semana, que final de semana é dia da gente receber visita na casa da gente, que a casa tem que estar em ordem, tem que estar muito bem arrumada e que a minha casa estava uma bagunça. Se chegasse uma pessoa lá, o que ia pensar de mim? Eu respirei fundo e já fui falando com ela. A senhora sabe muito bem que encostada eu não sou. Eu trabalho a semana inteira em 2 empregos. Eu pego de 7 ao meio-dia em um e meio-dia pra tarde eu pego em outro. Não tem ninguém pra me ajudar aqui em casa, o serviço tudo fica por minha conta. É eu que lavo, é eu que passo, é eu que cozinho, é eu que cuido de menino. O filho da senhora não me ajuda com nada. Ela me respondeu que o filho dela também trabalha o dia inteiro e que serviço de casa é coisa de mulher, que homem não tem que ajudar mesmo não. E ela falou também que eu poderia muito bem fazer meu serviço à noite, depois que eu acabasse de fazer o jantar e colocar o menino na cama. Eu respondi pra ela, a senhora acha mesmo que eu vou deixar de descansar no meu horário de descanso pra ficar cuidando da casa? Eu cuido no final de semana. A megera já foi dizendo pra mim não reclamar quando alguém me chamasse de encostada, pois além de encostada eu era muito porca também, que deixava a casa uma zorra, que ela não sabia como é que o filho dela conseguia viver naquela situação, que ela ia arrumar um jeito de me denunciar pro conselho tutelar porque minha casa tava uma bagunça e que eu não podia deixar uma criança naquele estado. Eu pedi a paciência com a Cascavel, já fui falando pra ela baixar a bola dela, que ela não tava no barraco dela não, que aqui era minha casa, e quem manda aqui dentro é eu e meu marido, e que ela nem pensasse em se meter com o meu filho, porque o meu filho não tava em bagunça nenhuma não. É lógico que tinha algumas coisas desorganizadas assim, mas não tava uma zorra que nem ela tava falando não. E ela que nem pensasse em colocar conselho tutelar no meio não, que ia dar ruim pra ela. A véia já regalou o olho e falou que ia contar pro filho dela que eu tava ameaçando ela. Eu falei, da onde que a senhora tá tirando essa ideia que eu tô ameaçando a senhora que vem me perturbar aqui? Eu tô falando com a senhora pra não se meter com a minha família. Ao invés da senhora vir aqui me ajudar a colocar as coisas em ordem e agradecer que só tem uma nora trabalhadeira, uma nora esforçada, que ajuda o seu filho a manter a casa, só fica criticando e questionando. Porque a senhora não passa a mão na vassoura, num rodo e vai me ajudar a limpar a casa. Ou melhor, vai cuidar daquela imundície que é a casa da senhora, que a senhora não arruma. Veio questionar a arrumação da minha casa, mas passa a semana inteira sentada à beira da rua, cuidando de vidro do vizinho, e nem a imundície da sua casa arruma. A sua casa tá muito mais bagunçada do que a minha, olha que a senhora nem trabalha, só devia estar cuidando daquele barraco da senhora. E ainda digo mais, se a senhora cuidasse da vida da senhora como a senhora cuida da vida dos outros, a senhora não era chifruda, mas bem feito pelas gaias que a senhora recebe do seu marido. Ela quis partir pra cima de mim, dizendo que eu não tinha prova do que eu estava falando, de mão no cabo de vassoura e coloquei ela pra fora da minha casa aos berros. A vizinhança tudo escutou e juntou na rua pra ver o que estava acontecendo. Eu berrando pra ela que se ela queria prova, era só ela perguntar pra todo mundo da rua ali, porque todo mundo sabia que o velho dela andava traindo ela com a menina do 123 do outro quarteirão. Eu sei que a véia saiu daqui cuspindo marimbondo e até agora não voltou. Quando meu marido chegou, eu contei pra ele o que tinha acontecido, ele disse que eu tô errado. Vocês acham mesmo que eu agi errado, gente, ou que eu tô certa em colocar aquela mulherzinha no lugar dela? Tava aqui lavando os vidros da casa da minha mãe, as janelas, as portas, dando uma ajuda pra ela porque ela não anda muito bem de saúde. Quando de repente chegou o solteirão aqui da comunidade. Já chegou falando que precisava conversar com meu pai e que era um assunto muito sério. Eu parei o que estava fazendo e fui até a horta e disse pro meu pai, pai, fulano tá aqui e disse que quer falar algo muito sério com o senhor. O meu pai veio de lá pra cá e fulano me solta que tinha vindo aqui pedir a mão da minha irmã em namoro. Eu retornei pro meu serviço, mas fiquei de orelha em pé pra escutar o que o bonito estava falando. Ele disse pro meu pai que queria compromisso sério, que queria namorar pra casar e queria a permissão do meu pai pra estar namorando com a minha irmã. Eu achei aquilo muito estranho e percebi pela cara de surpresa do meu pai que ele também achou. O rapaz já tem uma idade bem boa já, ele não é novo não, é um solteirão bem de idade. A minha irmã tem apenas 19 anos. Confesso pra vocês que eu não vi a minha irmã namorando com aquele cara não. Mas tudo bem, o meu pai olhou pra ele e disse, pra mim tudo bem, se é o que vocês querem namorar e estar casando, que importa-me lá. Eu vou estar chamando fulana pra estar conversando aqui e nós resolver essa situação aí, pra ver os dias que você pode estar vindo pra namorar com ela. Quando meu pai foi lá dentro pra estar chamando a minha irmã, eu fiquei sem acreditar no que estava acontecendo. Meu pai bateu na porta do quarto dela e falou, fulano tá aqui, disse que veio pedir a sua mão, que vocês conversaram e estão querendo namorar e casar. A minha irmã olha pro meu pai e falou que não tinha conversado nada com o solteirão e que muito menos tinha mandado ele ir lá pedir a mão dela e que ele nem tinha falado com ela que estaria pedindo a mão dela e que ela não tinha nada com ele. O meu pai volta, fala pro rapaz o que a minha irmã disse e ele olhou pro meu pai e me solta a seguinte frase. A questão é que eu vim aqui pedir o senhor, eu não tenho que pedir nada a ela, eu pedi a mão dela pro senhor e o senhor tem que mandar ela namorar comigo porque eu gosto muito dela, estou afim do relacionamento sério e vou me casar com ela. E eu preciso que o senhor mande ela namorar comigo. Gente, nessa hora eu fiquei incrédulo no que eu estava ouvindo. Tanto meu pai quanto eu ficamos sem reação e ele insistindo que a minha irmã tinha por toda maneira que namorar com ele e que o meu pai tinha que mandar ela namorar com ele, que o meu pai tinha essa autoridade e que se o meu pai mandasse, ela tinha que namorar e casar com ele. A minha irmã saiu de dentro de casa revoltada, disse que já estava cansada dele ficar rodeando ela, perseguindo ela e assediando ela, que ela não queria nada com ele, e ele insistindo, falando que a conversa não era com ela, era com meu pai, e que o meu pai ia resolver a situação. Eu e o meu pai incrédulos, sem acreditar no que estava acontecendo, foi quando de repente a minha mãe saiu de dentro de casa revoltada, dizendo que ele tinha que tomar vergonha na cara, que casamento hoje em dia não era arranjado que nem antigamente não, e que se a filha dela não queria ele, ponto final, ela tinha as escolhas dela, e ninguém ia obrigar ela a estar namorando com ninguém não. Um homem velho daquele que ao invés de estar procurando mulheres competentes à idade dele, estava rodeando moça nova, que ele poderia dar um jeito de sair da porta da cozinha da minha mãe, porque senão ela ia chamar a polícia pra ele e ia denunciar ele por assédio. Gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei confusa com toda essa confusão, fiquei assim meio sem entender, mas também confesso pra vocês que eu estou um pouco preocupada com a segurança da minha irmã depois disso. A minha irmã falou que já faz um tempo que ele vem perturbando ela pela internet, inclusive ela bloqueou ele nas redes sociais e que ele vem mandando cartinha, mandando recado pra ela, e ela sempre deixou claro que não queria nada com ele. Me diz aí, o que vocês fariam nessa situação?
Minha cunhada que chegou aqui em casa pedindo ajuda para os filhos dela. Segundo ela, a situação financeira dela e do marido dela não estavam boas. As crianças estavam sem roupas para vestir. E ela pediu para mim se eu não tinha algumas roupas para estar doando para ela ou se eu sabia de alguém que tinha roupas também para estar doando. E tratando de criança, tocou no meu coração. Apesar de eu não ser muito chegada na minha cunhada, porque ela já fez um inferno na minha vida no passado e até hoje ela vive me perturbando, porém os filhos dela não têm culpa de nada, eu decidi estar ajudando. Tirei algumas roupas dos meus filhos, semi-novas e roupas novas que eu nem tinha usado dos meus filhos ainda. Eu separei algumas, dividi para estar doando para ela, pedi ajuda também para minha irmã, pedi ajuda para uma prima minha que também tem crianças pequenas para estar doando as roupas para ela. Fiz de tudo que estava ao meu alcance para estar ajudando essa mulher. E vocês não vão acreditar a safadeza que ela teve coragem de fazer e eu só descobri porque a minha prima me contou. Sentem aí que enquanto eu lavo o box do meu banheiro e limpo aqui o meu banheiro, eu vou estar contando para vocês essa história. Depois deixe as opiniões de vocês aqui nos comentários. Eu não só consegui doações de roupas, mas também consegui doações de brinquedos, calçados, materiais escolares, porque ela tem 4 crianças e os 3 mais velhos estudam. Então eu corri atrás de tudo para estar ajudando ela. Ela não teve que buscar nada. Eu mesmo fui atrás, busquei, coloquei no meu carro e levei até na porta dela e entreguei para ela. A princípio, quando eu cheguei com as coisas, aparentemente ela ficou muito agradecida, as crianças ficaram muito felizes, comemoravam e eu também fiquei muito feliz pelas crianças. Fui embora para casa e vida que segue. Não passou nenhuma semana direito, a minha prima em grupos de vendas da cidade, a mesma prima que eu pedi doações, que eu pedi ajuda pra safada, viu nesses grupos postagem da minha cunhada vendendo pacotes das roupas. Ela me mandou o link da postagem e perguntou pra mim se eu sabia o que a minha cunhada estava fazendo e se é pra isso que eu tinha pedido ajuda pra ela. Quando eu fui olhar a postagem, lá tinha todo tipo de preço. Roupa semi-nova, tamanho tal, até o tal, tantos valor. Roupa nova, sem ser usada, tal valor. Até os brinquedos que eu consegui ganhar pras crianças, ela estava vendendo. Os materiais escolares, os calçados. Eu fiquei sem acreditar. Falei pra minha prima que não é pra isso que eu tinha pedido, que eu só pedi doações porque ela disse que a situação dela não estava boa, que as doações eram pras crianças e eu estava sem acreditar que ela estava tendo coragem de vender tudo e deixando as crianças sem nada. Na mesma da hora, eu peguei o telefone e liguei pra minha cunhada. Chamou umas 3 vezes e ela não atendeu. Na 4ª vez, ela me atende já com um tom meio nervoso, meio arrogante, me perguntando o que é que eu queria. Eu fui e disse pra ela, cunhada, é pra isso que você pediu doações? Pra estar vendendo pros outros ao invés dos seus filhos usarem? Você não me disse que os seus filhos estavam precisando, que vocês estavam passando necessidades e você pega e me vende as doações? Foi quando ela pegou e me respondeu que eu não tinha nada a ver com isso, que as doações eram dela e que a partir do momento que nós demos pra ela, ela poderia fazer o que bem quisesse com aquilo e ela queria vender e arrecadar o dinheiro e isso não era da nossa conta. Mandou eu tomar conta da minha vida e ainda desligou o telefone na minha cara. Eu peguei e mandei uma mensagem pra ela no WhatsApp falando que ela era ingrata, que ela não deveria me responder desse jeito, que eu ajudei ela porque eu pensei que ela estava precisando e só ajudei ela por causa das crianças e que aquelas coisas não eram dela, era das crianças e que ela não tinha direito nenhum de fazer isso. Ela pegou, me xingou, me esculhambou e eu só respondi que nunca mais eu ajudo ela. Nem adianta depois vir chorar pra mim que está passando necessidades que eu não ajudo mais não. Me diz aí, pessoal, o que vocês fariam nessa situação? E eu que cheguei de serviço cansada, estressada, numa correria aqui só pra fazer a janta, dar banho nas crianças, tratar das crianças, organizar a casa pra poder descansar. E logo em seguida chegou a minha sogra atrás. Ela chegou aqui com a desculpa de que fez um bolo de chocolate que o meu marido gostava demais quando era solteiro, então ela veio trazer um pedacinho pra ele. Eu chamei ela pra dentro, falei pra não reparar a correria, que eu estava fazendo a janta aqui, mas daqui a pouco estava pronto. Se ela quisesse jantar com nós, ela entrou, sentou na mesa e ficou observando enquanto eu fazia as coisas. Enquanto o arroz cozinhava, eu aproveitei pra colocar a carne fritar e já fui correndo dar banho no meu filho mais pequeno de 2 anos, pra que quando eu terminasse a janta, ele já estivesse limpo. E tinha mais um ainda pra mim estar dando banho. Terminei de dar banho nele, voltei, retirei a carne do fogo, desliguei o arroz e fiz uma saladinha pra janta. E fui dar banho no meu filho de 4 anos. Quando eu terminei de dar banho no meu segundo filho, eu mandei a minha filha mais velha ir tomar o banho dela, porque a janta já estava quase pronta. E enquanto ela estava tomando o banho dela, eu aproveitei pra estar refogando o feijão pra nós estarmos jantando. Tirei a comida do meu filho mais pequeno, que eu tenho que tratar dele, coloquei comida pro meu filho maior e coloquei ele pra ir jantar e fui tratar do meu filho pequeno. Olhei pro meu marido e falei com ele que se ele quisesse tirar o jantar dele e já ir comer, que ele poderia comer, e mandei a minha sogra também ficar à vontade pra se servir. E até então a minha Gélia estava calada, só observando eu trabalhar, não me ajudou com nada, mas também ela era visita, ela não era obrigada a estar me ajudando. O meu marido também estava sentado, não estava fazendo nada. Mas quando eu mandei ele tirar a comida, ela ficou indignada. Disse que quando ele era solteiro e estava dentro de casa, que ele não precisava tirar a própria comida, não, que ela sempre serviu ele. E que o homem em casa é pra ser servido pra mulher, que eu tinha a obrigação de colocar a comida no prato dele e levar pra ele na mesa. Que o que eu estava fazendo era muito errado. Eu olhei pra ela e já fui falando, sogra, eu não sei se a senhora reparou, mas criança aqui que eu sou responsável por elas são apenas 3 que são filhos meus. O seu filho já é homem suficiente, já é um adulto, ele pode tirar o comer dele, isso não vai quebrar a mão dele, não. Eu trabalho o dia inteiro, tô cansada. Eu não sei se a senhora reparou a correria que eu estou aqui pra colocar as coisas em ordem. E depois da janta eu ainda tenho que ajudar a minha filha a fazer as tarefas da escola pra só depois eu arrumar a cozinha de janta pra finalmente eu tomar o meu banho e poder descansar. Então ele pode muito bem tirar a refeição dele, porque eu tô trabalhando que nem uma doida aqui dentro de casa e até agora ninguém se movimentou pra me ajudar com nada. Então não vem dar palpite, não. Ela ficou revoltada, disse que eu não sou uma boa esposa e disse que eu tinha a obrigação sim de servir o meu marido. O meu marido entrou no meio e pediu ela pra não se intrometer na nossa vida, que se fosse pra ela ficar dando palpite e caçando confusão, que era melhor não voltar aqui em casa. Eu sei que ela saiu daqui muito irritada e resmungando. Me diz aí, pessoal, vocês acham que eu estou certa ou errada?
E o meu marido que me trocou pela minha sobrinha, e eu fiquei sem acreditar no que os dois tiveram coragem de fazer comigo. E o pior de tudo é que eu criei essa menina como se fosse filha minha, depois que a mãe dela, a minha irmã, faleceu. A minha irmã era mãe solteira, e por ela ter engravidado sem ter marido, os meus pais colocaram ela pra fora de casa. Antigamente as coisas funcionavam assim, os pais não aceitavam filhas que tivessem netos sem pai. Como eu sou a mais velha, e na época eu já era casada, eu acolhi a minha irmã uns tempos na minha casa, até ela ter condições de arrumar um cantinho dela. Ela conseguiu um trabalho, conseguiu o cantinho dela, deu à luz a filha dela, e cuidou da filha dela até os 3 anos de idade, que foi quando a minha irmã acabou desistindo da própria vida. Ela tirou a própria vida devido às dificuldades que ela passou, devido ao desprezo e ao abandono dos nossos pais. Sentem aí, escutem só que enquanto eu preparo a minha sopinha de tomate para a janta, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixa as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acham disso tudo. A menina, no caso essa minha sobrinha, ficou sem ter com quem ficar, já que nós não sabíamos quem era o pai dela. A minha irmã nunca revelou. Então nós não conhecíamos o pai, nem os avós paternos. Desse lado não tinha como ela ficar. Do meu lado, os meus pais não aceitavam. Então quem teve que tomar conta da menina fui eu. Eu conversei com meu esposo, esse meu esposo era uma excelente pessoa. Ele aceitou colocar ela dentro de casa e nós tomamos conta dela. Eu e meu primeiro esposo cuidamos muito bem dessa menina. No caso, primeiro esposo, porque mais tarde, infelizmente, eu vinha ficar viúva. Ele era excelente homem, um excelente pai de família. Nós cuidamos demais dessa menina, nós tratávamos ela como se ela fosse filha nossa, irmã dos nossos filhos. Nós não deixávamos nada faltar pra ela. Mas infelizmente, quando ela tinha 13 anos, o meu esposo veio a falecer de um câncer. Daí pra frente eu comecei a tomar conta dela e dos meus filhos sozinha. Eu nunca escondi que ela não era filha minha. Eu sempre deixei ela saber que ela era filha da minha irmã e minha sobrinha. Porém, eu tratava essa menina sempre com muito amor. E cuidei dela sozinha, sem arrumar ninguém, por mais 4 anos. Que foi quando eu conheci o meu atual esposo. Atual não, né, gente? Porque depois de 3 anos de casado, ele resolveu me abandonar e me trocar pela minha sobrinha. Foram os dois embora morar junto. E só depois que eles foram morar junto é que eu descobri que eles já tinham um caso há pouco mais de 1 ano. Eu sei que ninguém é obrigado a ter gratidão pro outro, não. Mas o que mais me doeu nesse caso foi a traição da parte da minha sobrinha. De homem, a gente já espera isso, né? Muitos homens não são de confiança mesmo, a gente já espera a traição dele, já é até normal. Agora, a minha sobrinha me trair debaixo do meu próprio teto, ter coragem de se envolver com o meu marido, ajudar e contribuir pra essa traição acontecer depois de tudo que eu fiz pra ela, sinceramente, eu não consigo aceitar isso. No final das contas, eu estou muito chateada e magoada com os dois, mas estou ainda mais chateada e magoada com a minha sobrinha. Me diz aí, gente, o que é que vocês fariam na minha situação? E a minha vizinha que vivia batendo com a língua nos dentes, com meu nome na boca, pra baixo pra cima aqui na rua, até que um dia eu tive um verdadeiro ranca-rabo com ela e coloquei ela no devido lugar e fiz ela engolir cada palavra que ela falou do meu nome. Sentem aí, escutem só que enquanto eu preparo meu frango pra janta, eu vou estar contando para vocês essa história. Depois deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber. Eu moro aqui há muitos anos e nunca dei motivo nenhum pra ninguém falar de mim. Quando eu não tô no trabalho, eu tô na igreja. Quando eu não tô na igreja, eu tô dentro da minha casa. Eu não perturbo ninguém. Porém, como nem tudo são flores, de uns tempos pra cá eu comecei a ter problemas de saúde devido ao meu sedentarismo. E o médico me aconselhou a estar fazendo algumas atividades físicas. Além do tratamento, eu fazer algumas atividades físicas. E eu comecei a fazer academia. E daí pra cá, minha filha, essa vizinha virou um inferno na minha vida. A vida dela é falar de mim. Ela andou espalhando aqui na vizinhança que mulher casada, quando quer fazer academia e começa a se preocupar muito com o corpo, que o marido pode ficar veado, que ela tá querendo arrumar é outro macho. Que mulher casada e de respeito não procura estar nesses ambientes, não. E que muito será se o meu amante não estava fazendo academia junto comigo e o corno do meu marido não sabia de nada. Eu sou uma mulher de respeito, casada há muitos anos, com filhos pra criar, sempre respeitei o meu marido, nunca dei motivos nenhum pra ninguém ficar latindo no meu nome. Pra evitar falácia, eu escolhi personal mulher. Eu estava frequentando a academia por recomendações médicas e por causa da minha saúde, e mesmo assim essa desquerida arrumou jeito de inventar conversa no meu nome. Quando essa conversa chegou até mim, não prestou não, eu fui até na porta dela tirar satisfação com ela e saber o porquê que ela andava com meu nome na boca sem eu dar motivo nenhum. E vocês acreditam que a Songamonga não negou e ainda disse pra mim que com certeza eu tava caçando fusaca e que mais cedo ou mais tarde todo mundo ia ver que ela estava falando a verdade. Não prestou não, menina, eu voei no cabelo daquela mulher. Mas veio mesmo uma senhora a coça, foi um ranca-rabo daquele, eu esfreguei a cara dela na calçada da rua e o pessoal foi tudo se juntando pra ver aquela confusão, mas enquanto ela não retirou tudo o que disse de mim e me pediu desculpas na frente de todo mundo, eu não sortei ela. Me diz aí o que vocês fariam nessa situação com uma mulher dessa? Eu que recebi um dinheirinho de uns bicos que eu fiz e fui correndo só fazendo compras. As coisas aqui em casa tinham acabado quase tudo. Nós estávamos pela tal da beirada, não sabíamos mais o que fazer. Eu toda alegre, fiz as compras e cheguei em casa contando que meu marido ia ficar feliz. Coloquei as compras dentro de casa e chamei ele pra estar mostrando as coisinhas que eu comprei, achando que eu faria uma surpresa pra ele, mas quem foi surpreendida de forma negativa fui eu, porque ele ficou revoltado com as coisas que eu comprei. Como eu comecei a tirar as coisinhas da sacola, ele já torceu o bico olhando pras compras com cara de desprezo. E eu toda alegre, toda empolgada, feliz da vida, mostrando as coisinhas que eu tinha conseguido comprar pra ele. Disse pra ele que graças a Deus o Senhor abençoou e abriu as portas que eu consegui esses bicos pra conseguir esse dinheirinho e esse mês nós não íamos passar falta de nada dentro de casa. Que graças a Deus nós tínhamos compra pra passar o mês inteiro, já que ele não tá podendo trabalhar, mas não ia faltar nada pra nós. Ele pegou e me soltou: você chama isso de compra? Você não tem vergonha na tua cara de falar que isso aí é uma compra, não? A mesma da hora eu fiquei sem graça, sem entender o que ele quis dizer. Eu disse: sim, são compras, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que são compras, não. Eu trabalhei, o meu dinheiro suado, graças a Deus eu consegui estar comprando essas coisinhas pra nós. Por que não seriam compras? Ele olhou pra mim e me disse: esses produtos de baixa qualidade, nem pra você comprar os melhores, as melhores marcas, você comprou tudo marca inferior e você acha que pode chamar isso aí de compra? Eu, quando faço compras aqui pra casa, eu compro as melhores marcas, as mais caras, e você me aparece com esses alimentos inferiores,
valores, esses produtos de limpeza barato, e me diz que isso aí é compra? Nem mendigo ia querer um trem desse, não. Você não tem vergonha na cara de falar que você compra, não? Coxinha de asa, ao invés de você comprar carne pra nós, você comprou coxinha de asa. O que eu vou fazer com isso? Eu simplesmente não esperava isso dele, eu achei que ele ia ficar feliz de eu estar ajudando em casa, mas eu não deixei barato, não. Com os olhos cheios de lágrimas, eu peguei e respondi pra ele: é compra sim, eu comprei com o meu suor, trabalhei muito pra estar comprando isso. Se não estiver bom pra você, é só você não comer. Eu não consegui ganhar muito dinheiro, porque eu consegui poucos bicos pra estar ganhando um dinheirinho pra colocar dentro de casa. E se as coisas não estão boas aqui em casa, é culpa sua, que nem uma carteira assinada você tinha. Agora que você sofreu um acidente e não tá podendo trabalhar fazendo seus bicos, nós estamos passando aperto aqui dentro de casa e só não vamos passar fome graças a essa compra inferior a essa compra barata que eu fiz. Se você não quiser usar os produtos de limpeza, você não usa. Se você não quiser usar os produtos de higiene pessoal, você não usa. Se você não quiser comer, você não come. Porém, eu e os meus filhos não vamos passar fome graças ao meu trabalho. E você deveria agradecer que eu tô dando os meus pulos e caçando jeito de ajudar em casa. Eu sei que na mesma da hora ele mudou o semblante e calou a boca, só me disse que eu não precisava humilhar ele dessa forma também não. Eu peguei e respondi pra ele que quem começou a me humilhar foi ele, que ele deveria agradecer e ficar feliz de eu estar me esforçando pra ajudar ele nesse momento difícil e pra ajudar a nossa família. Me diz aí, pessoal, o que vocês fariam com um homem ingrato desse? A minha filha que foi passar o final de semana na casa da avó dela e a bonita teve coragem de negar comida pra uma criança. Sentem aí, escutem só que enquanto eu limpo a minha cozinha, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. A minha sogra é uma mulher muito difícil de lidar, usurenta no último. Pra dar tchau, ela dá tchau com a mão fechada, pra vocês terem noção do quanto que ela é segura e faz conta de pequenas coisas. Por causa disso, eu e o meu marido evitamos muito de ir na casa dela. Antes da nossa filha nascer, já teve vezes de nós irmos na casa dela e sair de lá sem almoçar, sem tomar um café, nem um copo de suco ela oferecia pra nós. Então nós evitamos de ficar indo muito lá. E quando nós vamos sempre fora do horário de refeição. Porém, a nossa filha foi crescendo e toda criança tem vontade de ir pra casa da avó, tem vontade de passar um tempo com a avó, e já fazia bastante tempo que ela vinha pedindo pra nós deixarmos ela ir pra lá. Isso, eu e meu marido conversamos, entramos em um acordo que se a mãe dele concordasse, pra mim tava tudo ok. Então ligamos pra minha sogra e perguntamos se a minha filha podia passar o final de semana lá, que ela estava pedindo há muito tempo, e ela queria bastante isso. Já que a minha sogra mora longe de nós íamos levar a criança a passar um pouquinho mais de tempo, só que não seria algo corriqueiro, não seria algo que nós faríamos direto. Seria uma vez só pra matar a curiosidade da menina que tava querendo ir. A minha filha tem 8 anos, então ela já estuda. Aproveitamos o período das férias pra estar levando ela pra lá. Levamos ela no sábado de manhã e o combinado era nós pegarmos ela segunda de manhã na casa da avó dela. Porém, quando deu domingo à tarde, a minha filha ligou pra mim chorando, pedindo pelo amor de Deus que nós fôssemos buscar ela, que ela não estava aguentando mais ficar lá, que ela estava com muita fome. Eu perguntei se ela não estava comendo, ela disse que a avó dela estava deixando apenas ela fazer uma refeição por dia, que era almoçar, e ainda tinha a quantidade de comida que ela poderia comer, que era 2 colherzinhas de arroz e meia de feijão. Na mesma hora eu passei a mão na chave do meu carro e fui correndo buscar minha filha. Chegando lá eu disse as verdades pra aquela velha e disse que nunca mais a minha filha ia passar momento nenhum na casa dela. Ela ainda tentou argumentar achando que estava certa. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham da atitude dela. E eu que fiquei com dó da minha mãe, emprestei a minha casa pra ela estar morando pelo tempo que ela precisasse. Enquanto vida ela tivesse, ela poderia morar ali à vontade. A casa ia ser como se fosse dela. Não estava cobrando aluguel dela, estava deixando ela morar de graça. E ela teve a coragem de procurar um advogado pra tomar a casa de mim. Sentem aí, escutem. Só que enquanto eu organizo e lavo aqui a minha sala de jantar, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixa a opinião de vocês aqui nos comentários que eu quero saber. A minha mãe nunca trabalhou fora de casa durante a vida dela. Ela nunca soube o que é ter uma carteira assinada. Então ela não tinha salário, não tinha renda nenhuma. O único salário que eles tinham vinha do meu pai, que adoeceu bastante. E como não estava podendo trabalhar fora, começaram a passar aperto. Começaram a passar necessidade. O aluguel atrasou, eles estavam com a ordem de despejo, estava faltando as coisas dentro de casa, medicamentos, ela não estava tendo condições de pagar os medicamentos do meu pai. E pra eles não ficarem na rua, como eu tinha 2 casas, a que eu morava e a outra que eu alugava, eu peguei a outra que eu alugava que estava vazia e arrumei pra eles estarem morando. Conversei com a minha mãe, falei com ela que ia ajudar eles no que eu pudesse estar ajudando, que tivesse ao meu alcance eu iria fazer pra eles e que ela poderia morar ali na minha casa enquanto vida ela tivesse, enquanto vida o meu pai tivesse, eles poderiam morar ali tranquilamente, que eu nunca iria tirar eles daquela casa. Com isso o tempo foi passando, eu ajudava da maneira que eu podia, eu não sou rica, eu trabalho também pra conquistar as minhas coisinhas e um dinheiro extra que me entrava era justamente o dinheiro do aluguel dessa casa. Então eu não tinha o dinheiro desse aluguel, tava pulando para outros lados, tava mantendo a minha casa e ajudando a minha mãe. Não levou nem 2 anos, o meu pai faleceu e eu disse pra minha mãe que ela poderia ficar na casa tranquilamente. Ajudei ela a estar correndo atrás da aposentadoria dela, ela conseguiu a aposentadoria, então ela estava tranquila ali na casa. Eu jamais iria tirar ela dali. Nisso 9 anos se passaram e ela morando na casa de graça, eu não perturbava ela com nada, muito pelo contrário. Sempre que ela precisava, eu estava ali pronto para ajudar, ao contrário dos meus outros irmãos que nunca quis nem saber dela e nunca estendeu a mão para ela. Com esse tempo que ela estava na casa, ela cismou que ela tinha direito de fazer uso campeão e tomar a casa de mim e procurou um advogado para estar fazendo isso. Ela foi até o consultório, explicou a situação toda pro advogado, falou que já tinha bastante tempo que ela estava na casa, disse que queria fazer o uso campeão e perguntou se ela conseguiria, se ela tinha direito de fazer isso e se o advogado ajudava ela. O advogado, por sua vez, não quis pegar o caso, aconselhou ela a ficar quietinha e ser agradecida porque ela tinha um lugar pra morar, um teto pra morar sem pagar nada e como ela não pagava nada, que a casa era emprestada, ela não tinha o direito de fazer esse uso campeão. Porém, ela não concordou muito com a situação não e isso acabou chegando no meu ouvido. Eu fiquei arrasada quando eu descobri que ela estava tentando fazer isso comigo. Depois eu ter estendido as mãos pra ela e ajudado ela, ao contrário dos meus irmãos que viraram as costas pra ela,
Eu sempre estive com ela nos momentos mais difíceis e ela fazendo isso, tentando tomar minha casinha que eu trabalhei com tanto esforço pra estar conquistando. Chamei ela e conversei com ela e falei que ela tinha 30 dias pra sair da minha casa. Caso ela não quisesse, a partir de 30 dias eu iria começar a cobrar o aluguel dela. Iria fazer um contrato com ela de 1 ano e durante esse 1 ano ela poderia ficar na casa, mas pagando o aluguel. E depois que vencesse 1 ano, era pra ela sair da casa e procurar outro lugar, porque ela está morando bem longe de mim, porque eu fiz de tudo pra ela e ela me apunhalou pelas costas. Ela chorou, me implorou pelo amor de Deus, porém eu decidi não estar dando segunda chance. Batemos o contrato e ela só vai ficar mais 1 ano na minha casa. Me diz aí, vocês acham que eu fiz certo ou errado? Cunhada que sofreu um acidente de moto, eu fui ajudar ela com a casa porque ela não estava podendo arrumar. A ingrata saiu me difamando no grupo da família, achando que eu iria deixar isso barato. Mas eu fui lá no grupo da família e expus tudo pro marido dela saber que ela tinha quebrado o braço andando de moto, era com o amante dela. Sentem aí e escutem só que enquanto eu dobro as minhas roupas, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixa as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber. Diz o ditado por aí, né? Eu postei e saí correndo do grupo. Mas aquilo deu um bafafá danado, meu marido que estava no grupo ainda viu aquilo. E a briga do marido dela com ela já começou lá no grupo, ele tirando satisfação com ela como é que era essa história. E o que deixou ele ainda mais revoltado foi eu dizer que todo mundo sabia, menos ele. Até que eu não ia contar nada pra ele, não, que eu não tinha nada a ver com esse assunto. Mas a ingrata vem na minha casa, me chama pra estar ajudando ela na casa dela com faxina. A casa dela é uma imundice que só, porque ela não cuida da casa direito, porque ela fica andando atrás de macho pra aqui e pra ali. Eu esforcei bastante, porém, como tinha muita bagunça, muita sujeira acumulada, parece que de meses, sendo que ela sofreu um acidente só há 3 dias, então aquela bagunça era de mais tempo, eu acabei não dando conta de estar fazendo tudo num dia. O fogão dela tava imundo, tinha teta puro naquilo, louça suja pra tudo quanto é lado, a casa um imundice, piso encardido, roupa pra tudo quanto é lado pra estar lavando, inclusive roupa mofada. Então eu não dei conta de fazer tudo num dia, por mais que eu me esforçasse. Eu expliquei pra ela que eu iria embora fazer a refeição pros meus filhos e que depois eu voltava pra estar terminando o serviço. Porém, ela não aceitou. Além de eu estar fazendo um favor de graça pra ela queria que eu virasse o dia e a noite limpando a casa dela, que ela deixou o serviço acumular. Como eu não fiz o que ela queria, que era terminar o serviço tudo num dia, ela foi no grupo da família me difamar, falando que eu não tinha feito nada direito, que eu fiquei o dia inteiro enrolando na casa dela, que eu tinha prometido de ajudar e não tinha feito nada. O que era mentira, porque eu tentei cuidar daquela casa, só não teve jeito. Então se ela não vai lá no grupo ficar latindo e me difamando, eu não tinha exposto ela no grupo pra todo mundo que ainda não sabia, inclusive o marido dela, saber que ela é uma safada que ficava metendo gaia nele. Como eu saí do grupo, o marido dela veio tirar satisfação comigo no PV. Eu peguei e bloqueei ele, porque eu não queria dar satisfação nenhuma. E vocês acreditam que brotaram os dois aqui na porta de casa pra me provar o que eu estava falando? Eles arrumaram o maior barraco aqui na porta de casa, o maior show. Eu saí no meu portão e disse pra eles abaixar o tom e baixar a bola. E que se o meu cunhado queria provas da traição, era só ele perguntar pra esposa do amante dela, porque ela tinha caído de moto com um homem justamente fugindo da mulher dele que tinha descoberto tudo. E que se ele queria provas do que eu estava falando, era só perguntar à mulher. Nessa hora a minha cunhada desconversou, falou que não precisava disso. O meu cunhado saiu arrastando ela pelo braço, dizendo que ia perguntar a tal mulher. Chegando lá, a mulher afirmou tudo pra ele, deu um maior balai de gato, brigaram pra caramba, uma pancadaria que só. E eu sei que agora a minha cunhada está solteira pra largar de ser besta, ingrata e linguaruda, que eu fui ajudar ela e ela foi me difamar ainda pra todo mundo, achando que ia ficar por isso mesmo. Eu sei que agora ela está morrendo de raiva de mim e os parentes também estão dizendo que eu estou errada, que eu não deveria ter acabado com o casamento dela, que isso não era direito meu, que eu não deveria ter falado nada. Me diz aí, pessoal, vocês acham que eu fiz certo ou errado? Deixa aqui nos comentários. Filha de apenas 9 anos chamou o conselho tutelar para mim e eu mandei que eles levassem ela embora da minha casa porque eu não aguento mais essa garota aqui. Sentem aí e escutem só que enquanto eu limpo o armário aqui do quarto do meu filho, eu vou estar contando para vocês essa história. Depois deixa as opiniões de vocês nos comentários que eu quero saber. Eu sempre tratei os meus filhos com muito amor e muito carinho. Eu tenho 3 filhos. O mais velho é um rapaz, tem 18 anos, tem uma moça de 14 anos. Esses 2 são uma bênção na minha vida. Nunca me deram trabalho, são educados, obedientes. Nunca precisou de eu encostar a mão neles para nada. Sempre aconselhei, sempre eduquei todos os 3 da mesma forma. Porém, a minha filha caçula é um Deus nos acuda. Não escuta ninguém, não respeita ninguém, prejudica os vizinhos aqui, pula muro, mexe com criação de vizinho, já quebrou janela de vizinho. Na escola, não respeita professor, briga com os colegas. Toda semana, pelo menos 2, 3 vezes na semana, eu sou chamada na escola por causa dessa garota. Até que uns dias desses pra trás, eu corrigindo ela aqui em casa, fui chamar a atenção dela, porque ela é muito desobediente. E ela quer falar mais alto do que todo mundo aqui. Ela acha que ela sempre tem a razão. O que aconteceu? Quando eu fui chamar a atenção dela, ela me deu um tapa no meio da minha cara. Eu, como mãe, é lógico, eu peguei e dei umas nela. Não foi assim, espancamento não, gente. Eu simplesmente corrigi ela pra ela ver que tava errado. Ela foi e chamou o conselho tutelar para mim. Foi a primeira vez que eu bati em um dos meus filhos. Eu expliquei tudo pro conselho tutelar. Eles falaram que eu não podia fazer isso, então eu falei, leva pra casa de vocês que eu quero ver se vocês aguentam. O que vocês fariam na minha situação? Vocês acham que eu fiz certo? Estou esperando pra ver se o conselho tutelar vai vir buscar ela, porque sinceramente eu não sei mais o que fazer.
família que são todos com raiva de mim e me consideram uma babaca por não querer fazer o aniversário do meu sobrinho junto com o do meu filho. Se fosse pra fazer o aniversário junto e ambas as mães pagassem a festa de aniversário, eu até que concordaria. O problema é que a minha irmã quer que eu banque a festa toda e já que eu vou fazer a festa de aniversário do meu filho, não custa fazer a festa de aniversário dos dois. A minha irmã é aquele tipo de pessoa encostada que gosta de ganhar tudo de graça e ser bancada pelos outros, simplesmente porque ela é mãe solteira. Ela acha que todo mundo tem a obrigação de ajudar ela e fazer de tudo pra ela, mas o filho dela. Sentem aí, escutem só que enquanto eu faxino na minha casa, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixe as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber. No ano passado, todos os parentes, inclusive eu, nos juntamos para estar fazendo a festa de 1 aninho do filho dela. Ela queria muito estar fazendo a festa de aniversário, não tinha condições de fazer, então todo mundo decidiu estar ajudando ela. E do bolso dela mesmo, ela não gastou nada. Esse ano, o meu filho vai completar 1 aninho. E o aniversário do meu filho é apenas 2 dias antes do aniversário do filho dela. Aí ela já veio com a ideia de eu estar fazendo aniversário junto com o filho dela. Já que ambos fazem aniversário muito próximo e ela ficou sabendo que eu ia comemorar o 1º aninho do meu filho, ela quis pegar carona. Porém, eu não concordei com ela. Até que se ela pagasse metade da festa, eu iria concordar. Porém, ela quer que eu banque a festa toda. E segundo ela vai ajudar com apenas 2 fardos de refrigerante e do mais barato ainda. Quando ela veio falar comigo, eu conversei com ela na maior educação do mundo. Eu falei que não concordava porque é o 1º aninho do meu filho, eu queria fazer sozinha. Porém, que se ela ajudasse com a metade, eu até que aceitaria estar fazendo a comemoração dos dois juntos. Porém, ela falou pra mim que não tinha condições de estar fazendo a festa da criança e queria fazer, não queria deixar o aniversário de 2 anos do filho dela passar em branco. Dada a resposta dela, eu respondi então que não seria possível, que eu iria fazer a festa do aniversário do meu filho sozinho, que eu não ia pagar a festa de aniversário pra filha de ninguém. E ela ficou indignada comigo e disse que eu era muito cruel e injusta, que o filho dela não tinha pai, que ela criava ele na maior dificuldade sozinha e que não custava nada eu estar ajudando. Porém, eu neguei veemente e não vou estar fazendo a festa dos dois juntos. E ela, por sua vez, foi reclamar com todos os familiares que eu tinha me negado a fazer a festa de aniversário do meu filho junto com o filho dela. E todo mundo está contra mim, dizendo que se eu tenho condições de estar fazendo a festa, que eu posso fazer, que a minha irmã, infelizmente, não tem condições e que eu deveria ter dó dela, mas do meu sobrinho. Mas, sinceramente, gente, eu não tenho culpa dela não ter se prevenido e arrumado filho com qualquer um e agora ser mãe solteira. E o pai da criança não tá nem aí pro menino. Ano passado eu já ajudei ela a estar fazendo essa festa. Esse ano eu vou estar fazendo a do meu filho sozinha e ponto final. O que vocês fariam na minha situação? Eu que descobri da pior forma possível que não compensa a gente se doar e nem se sacrificar pelos outros. Mesmo estando dentro de um relacionamento, tem pessoas que não merecem o nosso sacrifício e não merecem o nosso esforço. Eu doei a minha vida pelo meu marido. E vocês não acreditam no que o Crápula foi capaz de fazer comigo. Ele destruiu o meu sentimental, destruiu o meu psicológico, acabou completamente com a minha vida e hoje eu não sei o que faço para estar me reerguendo. Estou tentando, porém não está fácil. Sentem aí que enquanto eu faxino meu quarto, eu vou estar contando para vocês mais essa história. Depois deixe as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber. Eu sou enfermeira e durante vários e vários anos trabalhando nessa área, eu vi muitas pessoas perdendo a vida na fila de espera por um transplante e não conseguindo a doação, não conseguindo doadores. E eu vi o quanto que essas famílias ficavam arrasadas ali durante todo o tratamento, o quanto essas famílias tinham esperança de conseguir a doação e não conseguiam. Enquanto a gente está de fora, a gente já sente um pouco a dor dos pacientes, a dor dos familiares. Agora imagina a gente estar dentro da situação. É muito pior, é muito mais dolorido. E infelizmente foi isso que aconteceu. O meu marido teve um problema renal e precisou de um transplante de rim e estava na fila aguardando esse transplante, só que não estava conseguindo e estava demorando bastante. Estávamos fazendo tudo que estava ao nosso alcance para conseguir a doação desse bendito rim, porém não estávamos conseguindo e a situação foi se agravando, foi ficando pior. Eu desesperada, com medo de perder o meu marido, foi aí que eu tive a brilhante ideia de estar fazendo o teste para saber se eu era compatível e se eu poderia estar doando um dos meus rins para ele. O resultado saiu, deu que eu era compatível, então eu decidi estar fazendo a doação o mais rápido possível para ele. Eu estive com ele em todos os momentos difíceis, eu estive ao lado dele ali, inclusive doei um órgão meu para ele, para no final das contas, quando ele estava bem e saudável, adivinha só o que ele fez? Juntou as trouxas dele, carregou metade dos nossos bens, queria levar até mais, queria me deixar sem nada e foi embora com a amante dele, aquela que não esteve ao lado dele nos momentos que ele precisou, aquela que não apoiou ele, aquela que não se sacrificou por ele. Eu sei que a doação de órgãos é algo que a gente faz por amor, é pra salvar vidas. A gente não faz isso esperando algo em troca e esperando agradecimento. Como ele era o meu marido, eu esperava dele o mínimo possível, que era não me trair, que era não fazer isso comigo, me apunhalar pelas costas. E o pior de tudo é que ele tava tendo um caso com essa mulher muito antes da doação de rins. Ele tinha um caso com ela há muito tempo. Além de me trair, teve a audácia de receber o meu rim, eu sacrificando a minha vida por ele enquanto ele me traía. Depois de ser abandonada e descobrir a traição de anos, ainda veio uma luta maior ainda, que foi a briga judicial, porque ele queria levar tudo que nós construímos juntos ao longo desses anos que fomos casados e dar pra outra bonita lá. Ele queria me deixar sem nada. Depois de passar por tudo isso, o meu psicológico ficou muito abalado. Estou fazendo tratamento, não consigo trabalhar, a vida pra mim não tem sentido nenhum. Confesso pra vocês que eu estou arrasada, estou tentando me reerguer, porém está muito difícil depois de tudo que eu passei, depois dessa traição fortíssima e de ser apunhalada pelas costas. Me diz aí nos comentários, o que é que vocês acham da atitude de um crápula nojento desse?
E a minha prima que invejava tanto meu relacionamento que acabou fazendo um trabalho pra ficar com meu marido, só que no final das contas ela acabou se arrependendo e pagando muito caro por essa atitude. Eu e minha prima fomos criadas juntas, crescemos muito próximas uma da outra, já que as nossas mães são irmãs gêmeas, inseparáveis, gostavam muito de ficar juntas, e nisso acabou que as filhas delas também cresceram juntas. Porém, a minha prima desde jovem sempre teve muita inveja de mim. Sentem aí e escutem só que enquanto eu limpo o meu sofá e a minha sala, eu vou estar contando pra vocês essa história. Depois deixem as opiniões de vocês nos comentários que eu quero saber. Tudo que eu tinha, ela queria ter também. Apesar da minha mãe e a mãe dela serem irmãs gêmeas, elas casaram com caras com realidades diferentes. O meu pai tinha vida financeira muito melhor do que o meu tio. E com isso, consequentemente, eu tinha a vida um pouco melhor do que ela. Nós viajávamos bastante, o meu pai me dava bastante presentes. Quando a minha prima era pequena, a minha mãe acabava ficando com dó dela e pedia ao meu pai pra comprar algumas coisas que comprava pra mim comprar pra ela também. E com isso, o tempo foi passando, ela foi se acostumando. De acordo com ela pegou um tamanhozinho, se não comprasse a mesma coisa que comprou pra mim, não comprasse pra ela, ela ficava revoltada, ficava brava, reclamava, pegava manha. E até em algumas das viagens nossas, ela acabava indo. Como a minha mãe é muito unida com a irmã dela, ela sempre arrumava um jeito de levar a irmã também, mesmo que pra isso ela tivesse que pagar a passagem. O tempo foi passando e nós crescemos assim. Ela queria tudo que eu tinha e às vezes ela conseguia. Algumas das coisas que eu tinha, ela conseguia. Inclusive, durante a nossa adolescência, ela roubou vários namoradinhos meus. Era eu começar a namorar com carinha, ela interessava por ele e arrumava um jeito de eu terminar pra ela ficar com ele. Mas na adolescência foi aqueles namoros bobos, sem importância, coisa de adolescente mesmo. Até que o tempo passou e eu conheci o meu futuro marido. Começamos a namorar e eu gostava muito dele, ele também gostava bastante de mim. E acreditem, ela tentou de toda forma atrapalhar o nosso relacionamento. Só que os meus tios tiveram que mudar de cidade devido ao meu tio ter arrumado um emprego melhor. E com isso, eu acabei me casando com ele. Esse aí, ela não conseguiu separar nós antes do casamento, não. Com o tempo, ela decidiu estar voltando pra nossa cidade. Nisso, eu já tinha 4 anos de casada, tinha um filho com o meu marido. E ela começou a invejar muito a minha vida, a minha família. E ela tentou investir pra cima dele de todo jeito. Como ela não conseguiu dessa forma, ela resolveu estar fazendo um trabalho pra que ele ficasse com ela. Através dessa amarração, ela conseguiu acabar com o meu casamento e ter ele pra ela. Mas não foi o que ela imaginava. Ele mudou completamente, virou um cara possessivo, agressivo, o que ele não era comigo, ciumento. E ela acabou descobrindo que não amava ele, que ela só queria ele por inveja porque ele estava comigo. Porém, nessa altura do campeonato, ele não queria abrir mão dela de jeito nenhum. Ele se tornou totalmente possessivo com ela. Faz menos de um mês que ela me confessou isso, desesperada, chorando muito, me pediu perdão, disse que estava arrependida, que sentia muito pelo que ela tinha feito e que queria sair dessa situação, porém, ele tinha ameaçado ela até de morte. Me diz aí o que vocês fariam nessa situação? Perdoaria ela? Tentaria ajudar ou deixaria ela colher o que plantou? O meu marido tinha uma liberdade exagerada com a minha vizinha e eu não estava achando aquilo nada normal. Porém, toda vez que eu reclamava com ele, ele dizia que aquilo era coisa da minha cabeça, que não tinha nada demais e o que havia entre ele e ela era apenas amizade e nada mais além disso. Sentem aí e escutem só que enquanto eu faço os meus afazeres domésticos, eu vou estar contando para vocês essa história. Depois deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acham de tudo isso. Mas por mais que ele falasse que não tinha nada com ela, eu ficava desconfiada. Eles tinham uma brincadeirada um com o outro que me incomodava bastante. Brincadeira com muita liberdade, com muita intimidade e eu não gostava nada daquilo. Pra piorar, nos finais de semana, em vez dele passar mais tempo comigo, ele passava a mão na cadeirinha, nas latas de cerveja, colocava na calçada aqui na frente de casa, ela também fazia a mesma coisa, passava a mão na cadeirinha, nas latas de cerveja, e sentava um do lado do outro e passava o dia inteiro contando casos, falando da vida dos outros, observando o movimento na rua. Em um dos finais de semana, eu fui questionar ele na frente dela por que ele passava mais tempo com ela do que comigo. Ele falou que era só eu pegar uma cadeira, uma lata de cerveja também e sentar ali na beira da rua que ficava todo mundo junto. Eu disse pra ele, você sabe muito bem que eu não bebo. Aí ele respondeu sorrindo em tom de ironia, então você sabe por que eu não passo muito tempo com você, eu gosto de tomar uns. Mas eu nunca proibi, gente, ele de beber, eu só queria que ele passasse mais tempo comigo e menos tempo com a vizinha. Essa vizinha foi e falou comigo, minha amiga, não precisa ter ciúmes, nós crescemos juntos, desde pequena nós vivemos juntos, eu sou casada e não tem nada demais, entre nós dois é só amizade. Eu já pensei comigo, casada, mas não é castrada, continua sendo mulher do mesmo jeito, até que me veio uma ideia na cabeça. Eu decidi estar conversando com o marido dela pra ver o que ele achava da situação, e ele não estava agradando muito da situação, mas ele disse pra mim que ela também tinha dito o mesmo pro meu marido, que eles não tinham nada demais. Então nós decidimos, eu e o marido da vizinha, fazer a mesma coisa que eles faziam. Pegamos as cadeiras, sentamos na frente da casa dela, porque eles sentavam na frente da minha casa, nós não bebíamos, passamos a mão então na garrafa de café e começamos a tomar café e conversar. Rapidinho, os dois se incomodaram com a situação e vieram reclamar. Só que como os dois não paravam com aquilo, nós não paramos também, continuamos provocando. Isso acabou dando em separação. Meu marido pediu divórcio, a vizinha pediu divórcio pro vizinho e adivinha só, os dois foram morar juntos.